Podcast. Sou Olavo Maciel e hoje novamente junto com meu amigo Luizinho e também Thiago Firenze vamos entrevistar uma pessoa especial. Uma pessoa que carrega o seu nome, a tradição da charutaria e do luxo no mercado brasileiro com mais de um século de história. Nossa, impressionante. Vamos conversar com ele hoje. André, bem-vindo, obrigado. Obrigado, senhores, bem-vindo, bem-vindo. Sempre um prazer. Obrigado. Obrigado a vocês. André, começar com uma provocação, uma pergunta que eu gosto, mas charuto é um portal para os bons tempos? É, na verdade, um vício exibido? Ou é como nós, no fim, todo mundo viramos cinzas? Caramba. Já vi que eu tô aqui Começou? numa sinuca de bico, mas uma em frente. Começou a ser seu filosófico. A primeira taça que me E preocupa. dá pra gente tomar mais uma garrafa aqui pra te começar a responder? É o que me preocupa. Eu queria passar essa resposta por último. Isso, é melhor, talvez. Não, imagina, obrigado pela recepção, Imagina, prazer aqui estar com vocês, pra gente bater esse papo. Como você mencionou, a Caruso, a gente completa 140 anos de história esse ano. Maravilha. Então tem uma grande responsabilidade Parabéns. por isso, lidera a empresa faz 20 anos. E o charuto sempre teve no viés da nossa família, né? Descendente de italiano, frente. E o charuto, assim como um bom vinho e um bom champanhe, você tem muita história. Então, é um produto, quando você inicia de uma maneira correta, você vira apreciador. Então, para mim, a tua pergunta é muito essa, assim. Os bons momentos da vida são aquelas coisas que muitas vezes até nessa correria do dia a dia a gente acaba perdendo. E aí acho que é um dos momentos muito do charuto, assim como outros produtos. Então acho que o charuto, ele é um momento de prazer, de relaxamento. Ele é diferente do cigarro. Apesar de estar na mesma legislação hoje no Brasil, na mesma mas no legislação de Brasil, cigarro eletrônico, no Anvisa, Brasil, frente. Legislação, Ele é um legislação. produto totalmente diferente do cigarro. O cigarro tem 4.700 substâncias químicas, charuto nenhuma. Você passa por um processo de fermentação, um processo de manual, né? Feito à mão, hecho à mano, que o pessoal diz. Então eu acredito muito que é um prazer e é um dos poucos produtos do mundo, assim como a champanhe, que tem uma celebração. Perfeito. Então, uma comemoração, uma grande conquista, né? O Real Madrid foi campeão da Champions League fumando charuto. Legal. Pessoal, então ele é um dos produtos Nascimento, muito né? importantes. Nascimento de A criança. vida de uma vida, né? Você comemora com o charuto, né? Essa é uma história boa até. Índios, né? Machimbando, né? Tabaco. Você sabe até o motivo porque você presenteia quando nasce uma criança o charuto? Alguém sabe? Não. É uma história boa. Na verdade, antigamente o parto era feito pelas parteiras em casas, né? Perfeito. Então era muito comum e o hábito das mulheres e esposas acompanharem e fazerem o parto dentro de um quarto, enquanto os maridos esperavam do lado de fora. E aí esperavam fumando um charuto. E aí começa a ter toda a tradição. Vamos pegar aqui. Era O uma que vocês bitola. trouxeram hoje? O que vocês trouxeram hoje? Grana, corona aqui. Pá! E aí começa toda a tradição disso, anos e anos, e até hoje você presenteia no nascimento de um filho Legal. Que legal. uma caixa de charuto. Interessante, herdamos essa prática. Uma boa Exato. prática. Eu tenho esse hábito. Né? Umas caixinhas de As charuto. pessoas olham feio hoje em dia. As pessoas olham feio. Olha, Eu chego no charuto, eu chego Sério na mesmo? maternidade lá dentro, saco, a pessoa olha assim, tem que ir. Pô, Sério mesmo? É. Não, na Alemanha, quando minha filha nasceu, eu fui lá pra fora com o padrinho da minha filha e acendemos. Já acendeu na hora. Normal. Normal. A gente culta diferente. Tranquilo. Lá não tá na minha legislação com cigarro. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Lá tá um pouco mais Deve ser por envolvido, né? Até porque com 16 anos você pode beber, né? Maioria. Já. E com a partir do lance de 12, acompanhado dos pais, você também pode. Saudável. É uma cultura diferente, né? A gente que Ou é cultura, né? tem um pouquinho, conhece alguns lugares ou viajou, mas essa cultura europeia, diferente da América Latina, cada um tem uma característica à frente, mas é uma cultura que você, aqui no Brasil, assim, acho que a América Latina, você abraça seus filhos, você fica com seus filhos, você Muitos. mantém durante muitos anos, né? Você Sim. paga a faculdade, enfim. Lá fora é um pouco diferente, né? Uma relação Completou você- 17, 18 anos, Tchau, muito obrigado, a vida tá aí. Segue aí, Já pô. fiz a minha Passar parte. bem. Se precisar de alguma verdade. coisa, eu tô E tem um aqui, pouco- mas pode ir embora. Vai seguir a verdade. vida. Mas é né? engraçado verdade. que eu acho que esse é o modelo do amor mais dolorido.
Porque você não prepara o filho para ser seu, você prepara o filho para ser pro mundo. No Sim, mundo. sim. Isso aí. Tchau. E é difícil às vezes ser duro. Às vezes você quer ser o pai mais consciencioso Não, é isso, é e trazer. tal. E Mas eu acho que essa... Tudo tem mas seu ponto, interessante. tudo tem seu ponto positivo e negativo. Eu lembro na Alemanha a quantidade de lojas de penhores que existia, porque o que os filhos faziam? Ou os netos pegavam as joias da avó, não tinha apego nenhum, não há apego da família, então vendia tudo para poder passar um final de semana na Croácia. Então se desfazia de uma joia de 100 e poucos Caramba. anos para poder passar um final de semana na Croácia. Então, e assim, é demais. Toda esquina tem uma loja de penhor. Então, bom, tem seus lados, tudo tem lado positivo exato. e negativo, né? Existe A uma questão cultura é- de é- empreender. Outro dia Exato. até eu tava vendo no Instagram também, e uma das coisas que quanto mais vai passando os anos, e aí perguntaram pro cara, o que você acha que é sucesso? Não sei se vocês chegaram a ver isso. E ele menciona, cara, pra mim sucesso é o seu filho estar crescido, com uma idade avançada, e ele querer ficar com a família. Sim, Porque ele falou, pra mim esse é o sucesso. sim. Não é a parte financeira, não é a parte... É querer estar com... Meu filho tem a opção de querer estar comigo. É isso aí. Ele E pode opta não por isso. estar, Ele pode- pode exato. não estar, mas ele me procura, né? Exato. E opta por isso. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mas você, André, e como é que foi você, pessoal, no mundo do charuto? Você começou, quando você falou, não, putz, que legal isso. Ou foi uma coisa que nem aconteceu, foi natural, você nem pensou, você já estava, sempre teve, ou não. Não, realmente não era e de repente, putz, é isso. Essa é uma história engraçada também. A Caruso, eu sou a quarta geração da família, então vem da parte da minha mãe. Minha mãe tocou a empresa durante 40 anos. Meu avô e meu bisavô. E a empresa estava passando uma dificuldade financeira lá atrás. A gente era uma tabacaria como varejo, então tinha artigos de luxo, gamão, jogos de xadrez, isso aí. peças de decoração, enfim, diversos produtos, que é muito comum até em shopping centers até hoje. Essa tendência. E aí eu entendi, quando eu entrei no negócio, para ajudar minha mãe me colocou como estoquista. Então eu comecei na Caruso com 16 anos de estoquista, fiquei um tempo, quase um ano e pouco. Depois eu virei assistente de vendas do vendedor, então eu fiquei fazendo isso. E aí quando eu entrei na faculdade, eu acabei saindo um pouco da Caruso, fiquei um ano e meio ali na faculdade, depois eu voltei. Eu fiz estágio no Banco Alfa do Aloysio Faria, trabalhei um ano lá. E eu tinha gostado um pouco daquele universo. E aí eu quis ajudar minha mãe, que minha mãe tá precisando. E é aquela coisa de faculdade, né? Você acha que você vai resolver o mundo com business plan, que você aprendeu no Excel, fazer toda aquela parte. É um bom começo. Exato, então eu entendi muito isso e eu quis ajudar minha mãe. E aí foi, mãe, eu vou cuidar do financeiro, foi essa parte administrativa que você precisa de uma ajuda. E entrei de cabeça. Quando eu entrei de cabeça, eu sinceramente nunca tinha fumado charuto, nunca tinha, não gostava do cheiro, não gostava. Isso era um hábito na sua casa, assim, se o seu avô fumava charuto e tal, ou não? Era só pelo Não, comércio? meu avô faleceu quando minha mãe tinha 17 anos, então eu não cheguei a conhecê-lo. E minha mãe, na época, ela era pioneira, uma das primeiras mulheres a trabalhar num setor 100% masculino lá atrás. Era difícil, mulher que fumava charuto. Pô, saía no jornal, né? Isso era uma coisa Então, assim, minha mãe- Sharon Stone, né? Isso, exato. Torpetinho. Perigosa. Mas isso a gente Sou o nosso imaginário, isso. Mas a gente vai falar isso porque isso é uma questão de marketing muito inteligente que fizeram nos Estados Unidos pro boom do charuto, que chama 1990, nos anos 90, é o boom do charuto. Tá. Nos Estados Unidos, que é exatamente isso que a gente fala depois. Tá. E aí eu entrei no charuto, não gostava. E aí eu tinha um amigo, na verdade, que estudou comigo no colégio. E aí um dia ele chegou pra mim e falou, André, Não, obrigado, viu? qual é a diferença de um Partagás D número 4 para um Roi de Monterrey Pico número 2? São dois charutos cubanos. Você falou os dois que é um dos que eu mais gosto. Que são tradicionais. Ah, bateu na linha. Puta que pariu. Não era, eu comecei com o Patagás e fui pro Roio. E aí, na Número prática, dois. eu respondi, faço a menor ideia, cara. Obrigado. E aí ele me deu uma bronca naquele dia. Ele falou assim, cara, Obrigado. você é herdeiro de uma empresa centenária, você tem que saber pelo menos sua história. Como assim? Você não sabe nada? E aí ele deu aquele clique. Eu falei, cara, o cara tem razão. Eu não sei porcaria nenhuma, não sei nem a história da minha família. E aí eu comecei a estudar. Sentei com ele e falei, vou começar a fumar um charuto. E aí eu comecei meio que me obrigar a fumar, tá? Pra ser sincero. Tá. Comecei a testar. O meu primeiro charuto foi um Royo de Monterrey Palmas Extras, que é um charutinho mais fino,
pouquinho mais suave, da linha dos cubanos. E aí eu comecei a fumar um pouco meio na obrigação. Aí a gente, na época, estavam com 4 lojas, uma na Daslu, uma no Shopping legal. Iguatemi de Campinas, na Alameda Lorena. Uhum. E a gente estava na obra do Shopping Cidade Jardim, inaugurando uma loja no shopping. E aí, como administrativo ali, financeiro, eu convenci a minha mãe, né, que tocava a empresa, a gente falou assim, vamos dar um passo para trás, vamos enxugar tudo isso aqui, vamos fechar as unidades que não dão recurso, não fecham a conta, não dão lucro, fecham a conta, vamos dar um passo para trás e vamos recomeçar o negócio. E ali eu entendi um pouquinho, desculpa até o termo, né, mas se fuder todo dia. Você administrar uma empresa negativa, eu administrei durante 8 anos, então... dificuldade, você começa a ver a solução, o meu copo vazio, então você começa a ver o meu copo cheio, você tem que começar a enxergar todas essas opiniões, visões. E aí eu comecei a fumar charuto para entender. Só que entrou uma linha que até acho que deve ter sido parecido um pouco com a tua história lá, mas quem era um menino de 19 anos sentando com clientes, que meu cliente mais novo tinha 68 anos, Sim. para falar algo para um cara que fuma há 20 anos, há 30 anos. É, complicado. Então, eu comecei a perceber e eu falei, eu preciso estudar. Eu preciso virar, pelo menos, Porque no saber na argumento, teoria. no argumento você a mais, né? ganha respeito no argumento, né? Eu preciso estudar. E aí, como eu preciso estudar? Então, lá atrás até não tinha muitas informações na internet, como tem Zero. hoje. Era livre e viajar. Era Tinha muito chat difícil. GPT, né? Eu sentar com alguém e ouvir. Exato, Como, também. como é que é essa porra? Isso aí. Pegar um tutor. Ou procurar Barça. Mas bem nessa linha. Levar uma carteirinha na biblioteca. E aí, cara, tem um site que hoje, inclusive, é um dos sites que eu mais recomendo, que é espetacular, chama Web Cuban Cigars. Web Cuban Cigars. Ele é um site completo com todas as informações dos charutos cubanos, habanos. Então, os charutos que descontinuaram, os charutos de linha, o que aconteceu, o que ele é feito, quantos charutos vem na caixa, Legal. as anilhas, as evoluções das anilhas, a Quer dizer, uma história. enciclopédia do charuto. Exatamente isso, que é um site muito verídico. Então, depois é uma boa dica aí pra você. Obrigado. Que é super legal. Não conhecia, não. E aí eu comecei a estudar, eu comecei a fazer frente e eu queria... A gente estava passando dificuldade financeira e aí eu comecei a juntar um dinheiro para viajar e conhecer É isso aí. Cuba, conhecer as fábricas e a Fez fundo. certinho. E ali foi para mim, foi uma escola. E aí o que você falou, quando você começa a virar técnico, você começa a entender se o charuto, a folha é volado, seco, ligeiro, se a característica é tal, que o charuto é feito de negócio, qual que é a evolução, qual que é a fábrica, quais as nuances. Eu comecei a ganhar um respeito. E aí, quando eu comecei a ganhar esse respeito dos clientes, eu comecei a crescer o negócio, a vender, a fidelizar, enfim, foi um caminho bem bacana Legal. para frente. Que legal. Colocou na perspectiva do cliente, na verdade é interessante isso, porque algumas gerações vendendo e a outra se tornando cliente para entender o que mudou nesse mercado e o que você ia fazer para chegar nessas pessoas novamente e reconectar. Porque eu acho que o conhecimento atrai também, né? Sim. Uma característica que é até legal que eu fiz na época foi muito assim, como a gente tinha muitos presentes, eu percebi que o charuto ele era uma recorrência. Então quem fumava charuto, que era um público seleto, mas ele era recorrente. Então ele vinha uma vez por semana, uma vez por mês, ele retornava. O presente é um pouco diferente. Você comprou um presente para sua esposa ali numa loja, você não vai comprar todo ano, você não vai. Então, Isso é. apesar de ser muito maior o mercado, eu foquei ao inverso. Eu falei, eu preciso ser um diferencial. Então, vamos voltar a ser uma tabacaria. Porque se o cliente chegasse numa loja, tipo assim, me dá um coíba, e você não tem, fica delicado. Se você não tem um jogo de xadrez, o cara não vai ficar chateado com você, porque você está procurando algo diferente. Então eu fiz o passo inverso do mercado. Voltei pro charuto. Fui criticado na época, aquelas coisas todas. E aí a gente voltou. E aí eu brincava com os clientes que eu comecei a entender o CRM, banco de dados, né? Todas as partes tecnológicas hoje. O funil de relacionamento. Um pouco na prática, que foi muito engraçado. A gente que trabalha com vendas, você tem que entender muito esse cliente. Então, quando a gente senta para conversar com algum desses clientes, enfim, o cliente vai contando um pouco da vida dele. Sim. Então, o que ele gosta, o que ele faz, quantos filhos ele tem, se ele é casado, que time que ele torce. E aí eu comecei a falar, pô, então se o Olavo gosta do... Sei lá, que time você torce?
São Paulo. Então, São Paulo. Bayern München. Bayern München. Perdeu alguns pontos, mas tudo bem. Level Eu não posso 1860. falar muito. Mas ele tá bem vestido, tudo É certo. Rio Preto Esporte Clube. Você acaba falando da sua vida recorrente. É normal pra você. Você acorda lá, vai pro treino, faz negócio, vai pro trabalho. E aí ali eu comecei a falar, bom, então se eu olhava São Paulino, eu comprava um presentinho, provavelmente de São Paulo, alguma coisa assim. E aí quando você retornava na minha loja, eu falei assim, puta, Olavo, eu fui lá no centro de São Paulo, o cara veio um chaveirinho de São Paulo, lembrei de você. Puta, mata o cara. Aí você o quebra, cara começava a fazer, caraca, meu, é verdade. E aí eu começava a fazer isso com muitos clientes. E aí eu comecei a ganhar a confiança desse cliente e um pouco dessa Você fidelização. mata o cliente, assim, né? Aí você conquista, Conquista na com hora. Porque não é valor, é o carinho. É o carinho, é isso aí. É É o o cara acolhimento. retornou e falou, pô, o cara lembrou que era São Paulino. É o Cara. acolhimento. Que ele não tem, às vezes, no decorrer do dia. Né? No É trabalho, raro ver, né? raro, né? Raro ver. Que antigamente, até a gente entra na questão do luxo e da restauração, 40 anos atrás, obviamente, a gente era moleque, mas 30 anos Não, atrás. calma, sei- moleque não. Alguns não tinham nascido ainda. É verdade, desculpa. Veja bem. Mas você Eu ia. pedalava de bicicleta no calcanhar. Tomava canelada no pedal, né? Mas você ia em restaurantes ou qualquer loja que era de costume você ir, era exatamente isso, né? Então o garçom ou o maître vinha e trazia alguma coisa para o seu filho ou para sua filha que sabia que gostava, né? E isso se perdeu muito. Mas a entrega se perdeu, né? É. Hoje você tem. Hoje tudo é preço, tudo é alto valor e zero entrega. A gente falou das bom, outras isso vezes o que é luxo, né? Mas eu acho que o grande, na minha visão, tá? Lógico, Eu vou lógico. concordar. Mas é muito. As pessoas estão preocupadas em de fazer o perfeito, de fazer um negócio mirabolante, de fazer um negócio assim. Só que O ela ótimo é esquece- inimigo do bom. Só que ela Esquece do esquece do básico. É isso aí. É o sorriso na cara, falar com o cliente pelo nome, saber o que você gosta, É isso aí. Dedicar a uns atenção pro minutos cliente, ouvindo, né? Isso. entender aquela famoso pós-venda, o relacionamento. Puta, tá tudo bem, você gostou do Perfeito. produto, Concordo. você tem sei lá quem. Concordo. Que são as inteiramente com coisas você. que parecem simples, que todo mundo Triviais, fala na internet fazer, mas ninguém faz. Ninguém faz. Não faz. São poucas, na verdade, São ninguém não poucas. é. São poucas as São pessoas que poucas executam. Quem faz Realmente acaba se isso. diferenciando num dado momento. Essa história de chamar pelo nome, de você ter esse staff preparado, eleva o seu atendimento, ele estende, né? Você vê como é Você impressionante. tem que ter Esses um- dias eu estava precisando contratar uma empresa e achei duas, bem relacionadas ali, viu até um bom Instagram, né? E entrei no contato pelo WhatsApp. Uma caiu no boot, no robô, e tive que responder 52 perguntas para chegar numa pessoa. Aí demorou 2 dias para isso acontecer. A outra caiu numa pessoa. Tudo bem? Olha, eu não consigo te ajudar agora com essa informação, mas amanhã pela manhã eu já te respondo. Pronto, resolveu. A outra eu nem cogitei. Falei, não, eu quero ser humano. Eu quero Isso falar aí. com alguém, eu não quero falar com robô. E hoje o que mais você tem é isso hoje. Exato. Não, Eles são o Sim, mas diferencial. ter um... E parece que eles facilitam para eles e dificultam pra gente. Não, Então, é a gente tem que facilitação. preencher, a gente tem que fazer. Eu só quero falar. Eu só Exato. quero falar, irmão. Pode me atender, pelo amor de Mudou Deus. o ônus, mudou o ônus. Mudou, Do é. outro lado do balcão. Você fala, pô, cara... É que eu acho que exatamente o que o Thiago falou um pouquinho, eu até discordo de leve do Thiago. Ah, que mas o Thiago assim, só fala besteira, viu? Não, mas Eu tô por aqui com ele, não aguento ele. Ele nasceu, Tem ele não coisas tem mais de 40. É, eu vou te Nessa falar. Quem época que a gente andava convidou em ele? Honda, Quem convidou ele no podcast? eu Vou te entendi, falar. eu entendi o que você quis Ah, não dizer, era hoje. concordo, Ele é mas- só alfaiate, ele é só É alfaiate. verdade, é verdade. Eu vim avaliar as roupas. O Luizinho já tomou um vermelho aqui hoje. Eu vou mostrar meu sapato, 32 graus. Vai se fuder. Puta, com sola branca ainda. Tem que tomar na cabeça. É Mano. isso. Hoje eu tô moderno. Tudo bem, Na verdade, eu passou. concordo com o que você disse, mas assim, a tecnologia, ela veio para ficar, é o futuro IA, e tem um monte de coisa aí acontecendo e acho que tem um bom caminho. Só que é exatamente isso. No mercado de luxo, você precisa tem automação mais personalizada. E é muito que você comentaram, o pessoal hoje, você vai um prédio corporativo, aí você tem que preencher um negócio pro cara te liberar. Putz. Agora eles terceirizaram. Se eles dão o QR Code, você Se vira a aí. pessoa fica lá sentada, você fala, pô, me ajuda aí. Ela falou, não, preenche aí. Que é um pouco dessa linha, né? Eu tô sem bateria no celular, então o senhor não vai Eu subir. achei que você tava aí pra isso. Né? O senhor não vai subir hoje. Isso, Daqui a pô. pouco. É isso, né? Daqui a pouco Você o tá cliente vai vendo estar trabalhando isso. pro Você tá jogando a cara. palavra Exato. cruzada aí, entendi. É bom, aqui.
O Thiago chegou tudo bem. Aí o André e o Luizinho chegaram, as duas eu tive que descer pra pegar eles, porque não tá tocando. É isso. Não tá tocando. Mas você meu. discou, mas tem que discar? É, sabe? Eu achei que era Não, automático. aí teve uma pergunta. Aí sempre alguém que tá no meio desse processo fala, mas peraí, você ligou no conjunto A ou no conjunto B? Ó, aí fica a dúvida no ar. Aí você fala, aí o bug deu aí. Google, Mas é. as pessoas estão Quando é eletrônico, você resolve rápido. Mas concordo, é isso mesmo. O luxo, ele requer esse tipo de atendimento. Sim. Né? E até completando um pouco o que você me perguntou, teve outra característica que depois eu entendi que era um marketing. Eu comecei a fazer a pergunta assim, você fuma charuto? Quantos charutos você fuma por mês? Aí, fumo 2 por semana. Então eu tinha um caderninho, como se fosse uma agenda, e eu anotava, Olavo vou fumar 2 por semana. Então se ele comprou 5 charutos comigo, eu sabia que... Tem um gap de Tinha 3 um aí gap que tá... ali. Então eu comecei a ligar antes para esse cliente. E aí eu brincava com o cliente, assim, Olavo, teu charuto tá acabando no umidor, você não quer repor ou quer que eu te envie? E aí aquela coisa assim, o cliente fala assim, como assim? Você já sabe. Aí eu brincava, né? Tem até uma bola de cristal aqui que ela me lembra, ela avisa todos os clientes que estão acabando. Mas isso é venda, né? Mas na prática, eu deixava esse cara comprar no concorrente, porque muitas vezes é comum isso. Você O cara cercou ele com classe. ele nem olha isso, ele vai chegar um dia e fala, putz, vou no shopping. Aí ele vai no concorrente ou em outro Isso, lugar, sim. compra. Então eu antecipava esse problema. Perfeito. Então é o que você falou, é o carinho, é o cuidado. É o business intelligence. É o BI Mas aplicado no manual. Isso é uma coisa muito interessante, porque isso é a venda, é fazer venda, né? Eu recebo às vezes currículos aqui, porque, né, de vendedores, e as pessoas não sabem nem o que é ser vendedor. Eles são atendentes. Ou tirador de Não pedido. são, o tirador de pedido, não são vendedores. Então, isso também no quesito mão de obra, se a gente não treina, ou se a gente não faz, pelo menos na primeira etapa, cara, você tem um problema grande tanto aí, que é né? uma das dificuldades, né, porque a gente não pode só contar as coisas boas, crescemos, a empresa cresceu bastante. E como que você mantém isso? A gente se perdeu também. É complicado No caminho crescer. ali que É complicado crescer. No luxo, você é delega, complicado. você não você cresce tem, com hoje eu ordem, tenho uma né? equipe de vendas, tem excelente, uma equipe muito boa, mas é o que você falou, cada um tem um estilo, então você tem que tentar fazer o padrão, então não é tão simples. Pessoas Não é, com parece esse muito crescimento. complicado, muito Mas sabe uma complicado. coisa que Eu tenho muita percebi? dificuldade nisso. Tem muitos clientes que eles têm um apelo muito grande em nós, né? Na persona. André, Putz, Thiago, isso Lauro, aí, Luizinho. Quando você cresce, ele não aceita que você cresce. Que ele fala, ele cresceu, a marca cresceu, não é mais ele que vai falar comigo. Ele não aceita. Claro. E tem clientes que ficam felizes. Ó, eu não vou falar com você teoricamente diretamente, mas você tá me assistindo. Como o Máximo Ferrari. Sim, não, ontem foi. Eu um belo olho, exemplo. eu observo Mas é que ele muito. sempre ficou na porta a vida. Não, mas na hora do jantar, cara enquanto que- da apresentação, ele estava na cozinha olhando 8 pessoas. Não, trabalhando. eu me Ele mexia, era eu olhava maestro. pra cozinha e ele tava olhando pra mim. Falando assim comigo. Eu falava, Ele era o maestro ali. É. A gente comeu algo do Máximo Ferrari. Não necessariamente foi ele que recebido, isso empratou, apoiou a né? gente, né, meu? Puta merda. Então é Mas- isso que às vezes mas acontece muito. mas eu acho que a pessoa só fica incomodada, acho que nessa tua questão, só fica incomodada não pelo crescimento, é quando ele passa a não ser mais atendido pelo fulano de tal. Essa é a maior dor do luxo. Né? É aí que é complicado. Então você tem que desmamar esse cliente, né? Mas é a dor luxo quando você desvia pra isso. Não, né? mas é que tem uma linha que, de novo, eu entendo um pouco a visão também do cliente. E aí até uma coisa que a gente estava conversando um pouco aqui em off. Quanto tempo você demorou para você ser o Olavo que você tem de vinhos e champanhes frentes? Quanto tempo você investiu? Eu trabalho há 20 anos nisso. Eu investi relacionamento, dinheiro, investimento, viagem, Tempo, tudo, né? tempo. Pra caramba, tudo. O vendedor está 2 anos. Ele não é o cara. Tipo Não assim, é. a gente está treinando ele para ser cada vez melhor. E aí o cliente, quando tá com uma pessoa que tem 20 anos de experiência, é diferente. Completamente diferente. Então é um pouco disso, assim, como que você também mantém essa relação, que Isso. também é difícil, porque você, em vez de você ter 10 clientes, você começou a estar do 300, 1000 Sim. clientes. Então é uma linha tênue entre entender, então é um lado muito difícil também. Quarta-feira, 2, 3 para trás, a gente estava em Brasília e um cliente nosso, um cliente muito antigo, estava provando. E o gerente da Firenze estava cuidando, tudo certo. Ele falou, entra num vídeo. Fala um pouco, faz ele fazer um vídeo. Aí ele tentou me ligar, eu estava com uma reunião com ele e eu falei, não consigo entrar no vídeo agora. O cliente ainda brincou, pô, caramba, eu vou ter que ir para Brasília provar com você e tal. Deu tudo certo, já usou a roupa, agradeceu.
mas ele tava desmamando ali, ele tava desesperado. Mas isso Faz é uma um coisa... vídeo com ele só pra ele ver. Exato, mas isso é uma coisa que antigamente não tinha esse problema, porque, como a gente citou o exemplo aqui, o Máximo Ferrari, podia ter 300 clientes, ele estava lá e os 300 estavam vendo ele, pelo menos. Sim. O problema é quando o cliente não tá te vendo. Ele não tá lá. Se ele não tá lá, sabe, tipo, o verdade. filho que perdeu a mãe de vista? Sim. A mãe nem precisa estar amarrando os cadastros dele, só vai amarrar sozinho. Mas perdeu de vista, porque caramba, Dá um Não, cara, mas choque. foi isso, até quando a gente expandiu, eu tava lá todos os dias. O dia que eu não tava na Caroso, os clientes chamavam assim, mas você não tá aqui. Por que você não tá aqui? é isso aí. É um pouco do... É isso aí. Mas eu acho que é onde você acaba ancorando essa relação, né? Eu vejo que eu já fiquei órfão de maîtres, de Pô, pra caramba, restaurantes gente, quantos? Nossa Senhora. que se aposentaram, que É isso mudaram aí. de restaurante, e Isso aí aí. depois você acaba encontrando outro lugar, é excelente, mas quando o cara faz uma transição, funciona bem. Isso. Então eu entendo que existe Desmame, um padrão. né? Desmame, O que, né? que eu, Esse que é que o eu comecei a segredo. observar? Alguns hotéis hoje estão focando no simples, do seu nome, num tratamento mais voltado a você. Para eles usam 5 itens, você tem alergia a tal, você tem não sei o Sim. quê, o chocolate que ele vai botar na cama, eu não sei o quê, qual é a hora que ele vai abrir a cama. Então, eu acho que esse simples do atendimento, eu tenho visto que os hotéis conseguiram massificar. E os restaurantes não. Sim. Momentos diferentes, coisas diferentes, mas para mim era difícil entender um padrão. Você E fala, restaurante também é bem mais complicado Exatamente. que a hotelaria. na hotelaria você tem. E assim, eles também cuidam do restaurante no hotel, Sim. da tabacaria do hotel. Então no final do dia é mais o. Eu faço tudo para te atender e eu boto pouca regra para você. Os lugares que eu tenho ido hoje que tem regra. Pra eu mim, falei. o que você falou é uma coisa que eu concordo por 1000%, é uma coisa que eu bato Diferente do muito. Thiago, né? Thiago só fala besteira, né? Fala alguma coisa. Tô pensando aqui que eu vou fazer um contraponto aqui. Ele tá escrevendo aqui. Que ele vai É escrever. uma dor pensando. que, inclusive, eu Obrigado, tenho mano. muito e compartilho com alguns clientes e tento entender. E aí é o seguinte, o hotel, você não conversa muito com a camareira ou com uma equipe um pouco mais Com staff, né? de Com staff, vamos chamar operacional. assim. Num restaurante ou numa tabacaria, enfim, nesses lugares, principalmente de serviço, ele é teu primeiro cara. Perfeito. Então, se o cara do valet, que geralmente é terceirizado, não estiver educado, não tiver com a roupa limpa, Perfeito, tipo já. assim, Daquele a sorriso, experiência ser do gentil. cliente já acabou. Já acabou. Já acabou. Na entrada, ou pior, na saída. Porque na Isso, entrada isso. você ainda resolve lá dentro, na saída acabou. E aí é muito isso. Então, tipo, Verdade. apesar de você ter um gerente, apesar de você ter um maître, Isso apesar de aí. você ter isso, É muito complicado. às vezes o garçom falou uma palavra errada ou aconteceu um problema, ele é a tua frente. Exato. Então, quando você entra numa grande empresa, numa corporação, qualquer coisa, todo mundo tem problema. Vai acontecer isso. A diferença é quão rápido você resolve em Exato. frente. Só que geralmente você fala com o gestor. Então, quando você entra na linha do gestor, é um cara um pouquinho mais com experiência, Desenvolvido, né? desenvolvido, tem uma Conversa. boa experiência, que consegue atender e também tomar a decisão de resolver o problema um pouco fácil. Então, é uma dor muito grande de donos de restaurantes, frentes, como você falou. E Desmamar, como cliente, às vezes uma palavra errada você não volta. Você fala, "Puta, Não, tem lugar que Dá eu, muito. que eu, por uma situação, se fosse nos restaurantes dos antigos, os caras falavam, me desculpe, senhor, por favor, eu vou trocar, você quer tomar outro, eu quero tomar um igual, ou posso ser de uma coisa diferente? Exato. Quando o cara fala, não, é isso, é aquilo, você fala, pô, não volto nunca mais. Sim. Eu sou aquele cliente que não volto mais. Eu também, sou assim. Pô, teve uma experiência até. Sou uma alto. coisa pra você ver como não é só o Brasil, não, é o mundo. Eu tava na Itália, lá no Piemonte, num restaurante, outro, que maravilha. E eu tava na mesa com o pessoal, de repente o sommelier me trouxe uma outra taça de vinho. Eu olhei pro cara que quer. Não, aquele senhor ofereceu. Quando eu vi um pessoal, duas pessoas até de restauração aqui no Brasil, tá na mesa, eu falei, nossa, que legal. Então eu tava com 2 taças, perfeito. 2 baita vinhos. Bom, o garçom foi o sommelier, desculpa, nem garçom, sommelier. Pá, foi me servir o vinho, serviu na taça errada e misturou os vinhos. E O aí? que nós vamos fazer agora? O que a gente vai fazer? Resolve. Nada, virou as costas, tchau. Eu fiquei ali, falei, Tomou uma assemblagem. caramba, Feito na hora. tô meio chatando do papo aqui Inventaram do- ali, Andy Curry-One. Então, fez um novo blend, velho. Você não entendeu. era capaz de A proposta, você não entendeu? entendeu A que eu experiência. fiz pra você um super vinho, Que eu vou né? misturar eu aqui vou dois misturar aqui. maravilhosos. Ele abriu na hora a É. barrica ali que ele não viu. Puxou. Então, assim, eu nem iria exigir uma nova garrafa, Mas mas um assim, pedido, alguma. pelo amor de Deus, me desculpe, o que eu posso fazer pelo senhor? Não, olha, vem cá, não sei o Como que, eu posso tá tudo resolvido. Então, eu falo assim, porque o cara não cobrava tua conta no restaurante. entendeu? Exato. Não, Eu falei, não, não, cobrança. acontece, mas o problema, a pessoa, ela não assume mais responsabilidades. É isso. Não, foi sem querer. Foi sem querer, não é Mas tipo, isso de my novo, fault, minha culpa. É cada vez mais
essas... Você acha que numa educação realmente as pessoas estão mais mal educadas hoje? Posso ser sincero, eu acho que não. É uma dor do empreendedor, assim, as gerações mais novas, elas têm uma visão diferente da nossa. Então, para nós, que somos de uma geração diferenciada, que a gente é do analógico e também dessa parte de tecnologia, então a gente é a última geração que pegou O a analógico, cassete, né? Isso. o negócio, tudo aquilo. Rodar caneta Bic. Eu não queria falar nada, mas quando você começou a falar, o Thiago olhou pra baixo. Não é da época dele. Mas nem sempre teve iPhone? Quando ele nasceu, eu tinha um iPod já, o fala iPad, nada, o nem Nem sempre iPod. teve? Então eu acho que é um Caramba. pouco disso, assim, a gente foi treinado, ensinado e acreditado pelo mundo de trabalhar, de fazer isso, de ter responsabilidade, de acordar cedo, de sair tarde, de entregar, apesar de você estar empregado ou você fazer as coisas. Esta geração é uma geração acostumada diferente. É uma geração que vê influenciadores ganhando milhões, vê pessoas que têm muita competência tendo burnout com 40 anos, Com 20. tendo sei lá quem. Então, é uma geração É a geração que da não se preocupa ansiedade, né? tanto com a questão do trabalho. E aí Do entra naquela construir, questão assim, né? para nós, como a gente olha, não tem responsabilidade. Ele não quer assumir um risco, ele não quer fazer isso. Mas eu até coloco um desafio para vocês, aqui uma coisa que eu estava conversando semana passada. Pega um Waze da vida. Antigamente, quando você ia numa casa de um amigo ou algum lugar que você fosse viajar, você pegava o negócio, o livro, Amarelinha. o guia, O guia. via, Era estudava, A3H8. Esse pá. estudava, ia Ou você atrás. falava pra pessoa, você falava onde é? Você fala, sabe aquela avenida que sobe? Você vai passar o fulano, vai chegar um McDonald's, vai entrar à direita, Mas esse vai é o ter ponto, uma né? praça. O taxista, ele sabia a banca de jornal à direita. Sim. E aí você cria na tua cabeça, assim, você começou Planejamento. a planejar e você chegava perto, perguntava, só que você falava assim, "Putz, tem um McDonald's aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. E você prestava atenção. Total. Então a segunda ou terceira vez você já ia de... E não esquecia você, mais, né? você Isso aí. aprendia. Não esquecia. Exato. mais. Hoje com o Waze, até nós. Eu coloquei pra vir aqui, sei lá, entrei no carro, É isso coloquei aí. o Waze Chama e atenção. vim. Nem reparou, você Nem não sei sabia que por bairro onde que você é, passou. por exemplo. É isso aí, exatamente. Então, é um pouco dessa geração. O cara tá acostumado a entrar no Google, qualquer coisa ele responde. Porque ele já no nasceu YouTube com tudo tem. feito, né? Ele tem tudo pronto entrega, ele tem tudo isso aqui. Então, eu Tudo acho mastigado. que é uma geração diferente. Acho que tem muito valor à frente, mas é o que você falou, não sabe mexer geralmente no Word e no Excel, porque não tem isso Não no pegou essa tablet. parte. Não. Pegou essa No parte. tablet não tem isso. É Então, verdade. é o que eu acredito muito. Assim, acho que são Sim, visões concordo. diferentes de mundo, Não, Então, que a tem gente uma que tá- evolução, né? Pra onde a gente tá indo. mas para mim tem uma preocupação também. Que é o que você falou, assim, as pessoas começam a ficar... Mas não vou falar assim, Pode falar. humanidade Não, pode começa, falar, pode a falar. humanidade Tá com um começa a ficar advogado burra. aqui já fazendo Não, a habeas humanidade corpus. vai Fica começar a tranquilo. ficar burra, porque você não Sim. presta mais atenção nas coisas. E você acha que isso é uma onda? Volta? São ciclos? Eu acho, minha visão, né? Essa é a minha opinião, mas eu acho que volta. Volta, eu também acho. Eu acho que a gente tá se perdendo. Por exemplo, eu tenho muitos amigos que não tem mais Instagram, não tem mais nada, porque isso aí. começaram a ver que ficavam 3, 4 É, horas. porque não tá fazendo bem, as pessoas estão começando a entender que não tá fazendo bem, né? E esse público seu, como é que é esse teu cliente, se é que existe de 20 anos, 20 e poucos anos, dessa faixa que a gente estava falando, como é que é no Caruso? Para você, ele existe? Ele vai, ele frequenta? O nosso O Charuto cliente. chegou nesse cara? É. É só Não, então, vape, é só vape. Mais uma. Tem que ter bateria, tem que ter bateria. Voltando um pouquinho para trás, até para Uhum. te responder nisso. Nos anos 90, existe uma revista que chama Cigarro Aficionado. É uma revista que é focada no mercado de charuto. E os Estados Unidos, para mim, é um mercado impressionante, né? Todo... Número de venda. tipo assim, você vai numa banca de jornal até hoje, você entra lá, tem 10 revistas de charuto, 10 revistas de academia, de 10 revistas de viagem, vinho. de carro, 10 car and drive, Então, assim, assim, até hoje. Exato. Então é impressionante isso, porque você falou assim, é um negócio que o sistema faz acontecer. E aí eles tiveram uma grande sacada para o universo, que é o boom nos anos 90. Eles contrataram grandes atores de Hollywood, pessoas de personalidade muito forte, Arnold Schwarzenegger. e saíram na capa das revistas. Então, Era na capa da cigarra que você via. Arnold pá, Schwarzenegger, George Clooney, Robert De Niro. Nossa, o Schwarzenegger. Sylvester Stallone. Não, o Schwarzenegger sempre no Sylvester- filme, né? Que ele botava aqui na Sempre boca. bom. já- Predador, descendo do É. helicóptero, pá, acendendo. Então isso
tem o boom nos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos, óbvio, pela tributação, por tudo, você tem assim, desde o lixeiro fuma um charuto, desde o dono do banco, e até o dono do banco fuma. Então, ele é muito Democratizado, democratizado. Então, isso é muito engraçado. Se você vai numa tabacaria nos Estados Unidos, você senta, você tem um cara mega simples do lado que é um charuto de $5. Legal. Aqui no Brasil, devido a toda a parte de tributos, frentes, um charuto ele já chega com um preço um pouco mais forte. Até o Danilo Gentili, que é um cara que gosta muito, tem feito um trabalho aí para tentar democratizar, fez um Sim, charutinho Ele verdade. fuma bastante charuto. num É um valor bem em conta, assim, Acessível. para fazer isso. É um cara bem bacana que gosta. Enfim, então, você tem todo esse universo. E aí explode o charuto no mundo, nos Estados Unidos, um mercado gigantesco. Não pode vender charuto cubano devido ao Isso, embargo. né? Então, ele tem um grande investimento em Nicarágua e República Dominicana. São charutos hoje, tecnicamente, para mim, na minha opinião, superiores aos charutos cubanos. Mas os charutos cubanos Isso têm a vale uma briga, hein? nostalgia e referência. Então, vocês têm eu charutos sempre cubanos gostei. espetaculares. Só que hoje, para mim, que eu fumo charuto há quase 20 anos, eles foram perdendo a qualidade ao longo dos anos. De quanto tempo pra cá você acha isso? De uns 15 anos para cá. Porra, assim. bastante, hein? Perfeito. Por uma demanda do mercado versus... Não, por vários motivos. Aí é aquela coisa que a gente também não sabe 100%, mas é o que você falou, como a gente conhece um pouquinho, alguns Faz uma motivos. análise. Cuba parou no tempo, então não sei se vocês já foram, mas Não. Cuba não tem mais tecnologia, não tem mais frente, então ela para no tempo. Então eu brinco até para quem, às vezes quando eu dou uma aula, palestra, alguma coisa assim para mim, eu brinco que eu fui a seleção brasileira de futebol. Então nós temos 5 títulos, nós somos o melhor do mundo, sempre fomos respeitados, mas hoje a gente perde pro Paraguai, pro Chile, pro Peru e pra Venezuela. Mas por que isso? Porque para mim faltou tudo lá atrás. mudou Base, muito, mudou. treinamento, equipe. Por que lá fora evoluiu? Porque tem investimento. Contratar o melhor técnico, contratar o melhor cara de base, o melhor Tecnologia, fisioterapeuta, o melhor tudo. negócio. Tem estrutura. Então isso faz a diferença hoje num esporte cada vez mais competitivo e a mesma coisa de Cuba. Mais físico, né? Também. Então por que República Dominicana ou Nicarágua... E aí é óbvio que paladar, gosto, isso é uma coisa que é bem delicada, assim. Por que mudou isso? Os caras têm o melhor agrônomo, o melhor master blender, o melhor negócio, a melhor estrutura. Eles têm... O charuto cubano são só produtos feitos em Cuba. Então, são folhas de tabaco cubanas. Dominicana, Nicarágua, eu brinco que é como se fosse o Barcelona. Então ele contrata o melhor zagueiro da Argentina, o melhor cara do lateral brasileiro, o melhor cara Ele monta o time dele, né? da Espanha e ele monta tudo isso. Então tem folhas da Indonésia, folhas brasileiras, Incrível. folhas de várias localidades do mundo, Equador, a capa do Equador é espetacular. E aí ele consegue fazer um blend muito melhor e profissional. Legal. Então você tem um processo, você tem toda a prática, que é o que você falou, assim como o vinho, Obrigado. quanto custa você pegar uma garrafa de vinho e deixar envelecendo 40 anos? Qual é o custo do dinheiro disso? Essa que é a conta que Qual o muita gente não investimento que faz. você fez e quanto você vai retornar? Então, assim, vamos lá, pegar $1 milhão, você põe no banco, hoje você vai ter rendimento desse dinheiro. Deixar $1 milhão parado lá na tua fábrica, então você tem que rentabilizar esse dinheiro. Por isso que custa muito mais alto o valor. Lógico. Então, uma Davidoff, por exemplo, quando eu tive um tempo atrás fazendo a visita, Adoro, hein? eles têm milhões de estoque. São 9 warehouses, né? Que são 9 galpões que armazenam folhas de tabaco envelhecendo. Delícia. Eu fiz a conta, brincadeira à parte, tem lá 400, $500 milhões de charuto de envelhecido. estoque. Nossa. Tem uma estrutura diferenciada, você tem que ter punch para uma empresa muito mais Eu profissional. fumava o cigarro da Davidoff. Era o Davidoff Maio, pequeno. Eu sou alucinado com o Davidoff. Nossa, Adoro o muito bom. Davidoff. Pela Então, marca só pra também, pela história. Eu acho que é a responder. marca, eu No acho final que eu é a marca falei, mais não do que- respondi, né? Não imagina. Então, o que aconteceu? O cliente mais experiente, vamos chamar assim, de 50 a mais, ele é um cara recorrente devido a vários fatores. Ao fator de fazer o vô fumava, ele tem essa lembrança muito forte. Nos filmes de antigamente era muito fácil isso, né? Don Corleone, alguns filmes de máfia, algumas coisas de poder, e o charuto trazia muito isso. A história, o Stone Church, você tem... O cliente de 40, 50 anos, ele tem esse no métier dele, então um cara de banco, um advogado, ele trabalha isso no meio dele, no ecossistema dele. E esse cara de 20, não. Esse cara de 20, até que o Luizinho falou, o negócio é verdade. Ele tá no vape, ele tá no cigarro, ele tá no cigarro de algumas outras substâncias, enfim. E aí ele tem toda essa linha.
E aí este cara, ele começou a frequentar a Caruso e cada vez mais o charuto por alguns motivos. E aí quando a gente fez a pesquisa, o que a gente entendeu? Ele gosta de vir aqui porque ele está sentado com um grande empresário. Você sentar 2 horas com um dono de um banco, ou um grande advogado, ou um ministro, ou algum cliente muito fora da curva, é um aprendizado. Então, eu comecei a atrair esse cliente de 25 anos a mais, que rejuvenesceu o negócio, exatamente por ter essa referência. Ele quer ter o acesso e Você sentar aprendizado. numa mesa hoje com dois grandes empresários, presidente de grandes empresas, poder fazer isso, é uma coisa que é muito legal. Então, a gente conseguiu montar esse ecossistema interessante para atrair esse cara. Não é pelo charuto, é Claro, pelo pela momento. convivência, Pelo pela acesso. troca. Pelo acesso. E eu acho que o charuto ele traduz isso, né? A gente tinha essa imagem também por conta acho, da tributação, como era difícil chegar à importação no Brasil. Então, era uma coisa muito ligada a requinte. Né? Ó, depois do jantar, então, os homens vão fumar um charuto, Vamos na degustar cara saída um do charuto. casamento, ó, todo mundo muito arrumado e tal. Então, isso ficou no imaginário, diferente do cara que vai e consome o charutinho, e ele também é um apreciador. E aí, quando você tenta transmitir isso para uma geração diferente, você tem que valorizar o momento. É você, hoje em dia, tirar 45 minutos para fumar um charuto, é uma higiene mental. Eu brinco Seu que é dia tá tiro, porrada e bomba. o meu melhor psicólogo. É isso. É uma Eu higiene trabalho mental. o dia todo, eu chego ali geralmente umas 6, 7 da noite, puta, sento, acendo. É meu ritual. É isso, é um ritual. Acho que talvez tem o cara que vai pro jiu-jitsu, tem o cara que vai pra academia, tem o cara que vai pro vinho. Pra mim, o ritual é o charuto. Legal. É a cerimônia, Então você né? senta, você fala. É 1 hora e meia de... E é até engraçado que você começa a pensar na coisa, puta, aí você tem Você ideia. cuida de coisas você, exatas, você cuida de exato. você, você sente se cuidando. Porque você está usufruindo do momento. E é a mesma coisa quando você divide isso com pessoas. Eu e o Olavo, a gente ouviu de um amigo em comum uma expressão muito interessante que por mais que a gente já soubesse, a gente não tinha sintetizado. O cara falou, o ato de tomar um vinho é que nós vamos beber e compartilhar da mesma garrafa. Aí você fala, puta, mas quando você faz isso é um momento. Às vezes o papo nem é tão bom. Falo assim, quando o cara é meio chato, eu falo lá, eu pego aquele canhão, vai ser bom de qualquer jeito. Então, a valorização dos momentos e o tempo para se fazer isso. Hoje em dia é luxo você ter 45 minutos no seu dia se você não cuida de você. Sim. Você está toda hora correndo para todo lado, você está preso num cronograma que não tem esse espaço mais para você usufruir de uma boa conversa, escutar o que a pessoa vai te trazer de experiência, seja no charuto, seja no vinho, seja na vida, seja numa viagem, seja uma cultura. É necessário pela higiene e também para você, no dia seguinte, ter mais boas ideias. E é impressionante. que- Oxigenar seu cérebro. Ah, tá com 12. Bé, deixa eu só interromper. Vamos tomar o quê? Quero. Qual que você quer? 11 ou 9? 9, tá bom, dá licença. Eu tô com você. Específico, né? Tá comigo. Bom, eu vou, antes de sair, já vou soltar mais uma perguntinha para vocês continuarem Tirar aqui. dinamite, 30 né? minutinhos. tira a granada Tira sem o pilha, pilha, granada sem pilha. Vai ter que dar um tempo. A gente falou dessa geração, né, que é do vape e tudo mais. Me conta que não é uma questão de geração, eu acho que é uma questão de um perfil que eu chamo de alma podre. Né? Alma podre. Entendi, Entendeu? fudeu. É, alma Cadê o podre. João? Tomara que ele responda essa pergunta. Deixa eu ligar pro meu advogado. Isso, alma podre. Essas porcaria porque a gente compartilha desse mesmo problema e dessa gente escrota. Que essa coisa de... Que eu acho que o problema do seu é maior que o meu. Falsificação. Nossa. Porque ele só existe, a falsificação e o contrabando, porque tem... Demanda. Porque as mercado. pessoas estão pedindo. Não, mas no charuto é mais difícil. Você pede lá, já que era os cubanos naquela época, era um cara do consulado, depois era não sei o quê. Eu já fiz minhas contas aqui. Deve ter uns 45 cubanos aqui que, Eu não que, sei, que então, vem, eu não sei se eu já fumei um verdadeiro. Eu já não sei se é o meu verdadeiro. então, mas até é- hoje. E agora tá no Mas destaque. é uma boa O meu é de pergunta, que confiança. isso aqui a gente vai demorar umas 3 horas Ótimo, antes de vou deixar. trazer Mas um assim, Tem que abrir o vinho. Por isso que eu perguntei para o vinho. Vai escolher com calma a garrafa agora, que agora tem assunto. Não, tá escolhida, não, garrafa. mas eu acho que isso todos nós passamos por isso. E eu acho que é cultural, tá? É cultural do malandro. Então, assim, eu acho que no Brasil, e em muitos lugares, tá? Não é só no Brasil, mas assim, você ser bom, você ser correto, você é o trouxa. Você é o bom, você é o bonzinho. Então, eu acho um absurdo isso. Você tem que ser o cara coerente, correto, respeitar as leis e fazer o seu melhor e ajudar as pessoas. Então,
existe uma falsificação muito grande de todos os produtos, né? Contrabando, falsificação forte. Claro. Nosso Brasil, a gente tem uma fronteira enorme aí, né? Acho que tem grandes problemas de drogas, Não, de tudo. vinho, charuto, cerveja, cigarro, um monte de É coisa. enorme e não Então não é dá muito pra ser difícil de visto, você bloquear isso e requer um grande investimento. Só que ao mesmo tempo, o que o Olavo falou, o mercado existe. Então, o charuto, você tem um registro da Anvisa para você poder trabalhar e poder vender no Brasil, que isso está correto e tem que fazer isso mesmo. Passa por um laudo técnico, ele tem produto de qualidade, tem toda essa frente que a Anvisa se preocupa em relação à frente. Mas o tributo é o mesmo tabaco da legislação do cigarro. Então, existe uma tributação muito alta. Então, para um cara que vai para os Estados Unidos ou viaja, encontra um charuto que custa $10 lá fora, então vamos supor, vai R$50 aqui, se o dólar tivesse R$5, esse mesmo charuto no Brasil custa quase 200 e pouco. Então, ele dá uma inibida para esse cara. Então, o que acontece muito, e eu acho que até o mercado de vinho deve ser muito semelhante. A pessoa que gosta e ela não tem o hábito de tomar todo dia, e ela vai num restaurante, ela faz isso, ela não se importa de gastar R$500, 600 mil, 2 mil, 5 mil numa noite. O grande problema, que é muito nichado nesse padrão, é o cara que é recorrente. Você gastar R$5.000 todas as noites num vinho, ou você tem uma condição financeira muito forte, ou você não consegue. Sim. Então, o que acontece no charuto? A gente tem 3 tipos de cliente, vamos chamar assim. O cliente que é o apaixonado, que é o cara que ama, que fuma todos os dias, que gosta e se interessa muito. Então, esse cliente, ele já conhece, já visitou as fábricas, já foi no negócio, já viajou, viaja o mundo, ele vai nas tabacarias, fica em hotéis. Então, é um cara que é muito legal de trocar informações, só que também é o cara que tem um pouco, às vezes, a malandragem. Não, eu conheço o cara lá, ele me entrega aqui no Brasil, sei lá quem. Então, você tem essa linha desse cliente que é o cara recorrente. O cliente 2, que a gente falou, assim, é o cara esporádico. Esse cara, se você sentar hoje e fumar um charuto uma semana e vai fumar daqui 3 meses, você vai gastar lá. Ele não vai fazer essa. Você vai comprar de uma tabacaria ou de alguém ali Sim, e acabou. onde você estiver passando, mais perto. Você vai falar, E o onde tá- terceiro que o Olavo falou, que é o pior, que é o cara que sabe... É que tem outros, mas é o cara que sabe, compra falso e mantém para manter uma aparência. Então, isso é um pouco complicado. E você tem o quarto que é enganado, como você falou. Né? Então, Você nunca sabe. Você descia na República lá em Cozumel, o cara falava, não, charutitos cubanos. Ah, tá bom. Fidel que fez. Fidel Castro. E o charuto cubano tem, por exemplo, você não tem tanta falsificação de outros charutos como não cubanos. Claro. Off Cuba, né? Charutos brasileiros, ou charuto da Davidoff, outro charuto, você tem até uma falsificação, mas é muito pequena, muito pontual. Eu queria que você falasse charuto brasileiro depois, que eu tenho um grande amigo, charuteiro, De e ele... 90%, 90 e tantos por cento de charutos cubanos do Brasil são falsos. É uma porcentagem que até antigamente o pessoal falava de entre Que era 70%, 100%. Antigamente falava que era 100%. Mas Eu não agora tenho essa tem 90 informação pra de 90. porcentagem, mas é o seguinte, o que acontece muito, Obrigado. Cuba, como eu falei, devido ao embargo, devido a todo político, tudo que acontece, ele é um país que eu tive lá esse ano, tá? 3 meses atrás. Até minha namorada se assustou, porque o pessoal pede dinheiro na rua, assim, ele é seguro, tá? Assim, não tem assalto, não tem isso, mas você sai na rua e o cara tem tentando te vender alguma coisa, pedindo dinheiro, fazendo isso aqui, parece um desespero total, porque o cara precisa desse recurso, mas não tem arma. Então, assim, tem um lado bom, um lado negócio, um lado ruim, você falou, não vou entrar nessa linha Senhor, isso aqui é uma pancadaria, hein? da política. A nossa saúde. Saúde. Luizinho, obrigado. Saúde. Então, em Cuba, o principal país que falsifica cubano, o charuto e faz contrabando é Cuba. Porque quando você entra numa loja da Casa de Habano, que é a marca da Habanos, que é do governo, vamos supor, um charuto lá custa $500 a caixa. Até estou um pouco desatualizado, mas assim, $500 a caixa. Se você fizer essa conta, é uns 3 mil reais a caixa. Aí o cara vende essa caixa de charuto por R$500, por $100. Você, como malandragem, e é o que eu falei, pra mim é cultural, não sim. é só do Brasil, tá? É cultural. Não. É da malandragem. Não, porque eu fui pra Cuba e o cara, eu conheci o cara aqui na rua, me colocou, Mas você vê que esse tô na cara, praia, faço isso. Mas você vê que esse cara da malandragem, parece que ele só faz isso pra impressionar o amigo dele, né?
A vantagem. Então, mas é que eu te falei, até que você Se tava você fora. quiser ficar quieto, não adianta nada. adianta nada, né? Exato. Ele não consegue, ele tem que falar. Mas eu acho que isso vem herdado do brasileiro. Existe uma teoria que foi até expressada aí pelo Eduardo Bueno, que o eiro, na terminologia da palavra, significa atividade. Então o brasileiro seria aquele que explora o pau-brasil. O pimenteiro é aquele que traficava pimenta. Madeiro. O negreiro, madeireiro, enfim. E aí virou brasileiro. Quem que era o brasileiro? Era o cara que ficava no cais do porto, chegava aqui um navio e falava: você quer um transporte, você quer um alcovite, você quer um não sei o quê? É isso, o brasileiro quer tirar uma vantagem em tudo, né? Era uma Você falou falta uma coisa de que eu noção de concordo sociedade. 100%, assim. Desde que o Brasil surgiu, Já a surgiu gente assim. surgiu Já tem, assim. já tem. Portugal vinha, tipo, né, pegava Sim, sim. todas as coisas... Roubava o grosso e a gente Pegava ficava todas as com coisas farelos, erradas, farelos. Pente. E ficava qualquer coisa. Então, pra mim, é o que você falou assim, essa malandragem, essa coisa, que tem um lado bom também, mas assim, desse lado ruim é muito complicado. Então, Como essa... sociedade é ruim, como expressividade de certos indivíduos talvez seja bom, porque a gente é sobrevivente. Na Botar prática... na Groenlândia ou lá no Saara, a gente tá fazendo alguma coisa lá. Então, é aquela linha que a gente Os sempre brasileiros fala. bom, Não, Vai dar o golpe Você de chega alguém. na NASA, tem brasileiro. Tem. Você chega na PAI, também tem. Então, pra nivelar, fica... Liga pro nosso advogado aí, porque agora vai precisar. Mas é exatamente Eu isso, ajudo assim. a PAI há muitos anos, viu? Na prática, essa malandragem tem um lado bom. É que a gente usa muitas vezes pelo lado Mas a malandragem ruim. de auto se adaptar. E aí o a qualquer grande coisa, problema, né? Olavo, que você falou assim, desse mercado não é o cliente que não sabe, porque esse cara está sendo enganado. É o cliente que sabe. Não, mas Eu tenho clientes, vários, que o cara sabe, quer fala quem mostrar é, anilha, quer fazer isso para mostrar para o outro. E eu fumo um charuto falso mesmo e tô nem aí, porque é pelo preço. E aí, até a gente lá atrás, quando era mais novo, né, inclusive, queria explicar, queria entender, queria falar, pô, cara, faz mal pra sua saúde, não faz sentido Você isso. tem um filtro aí no meio. E aí uma hora você começa a entender que você fala assim, você não vai mudar a opinião do cara. não vai. Então, não adianta. Eu tenho, a abelha nunca vai convencer o besouro rola bosta a comer mel, né? Exato. Por exemplo, eu tenho um cliente nosso que ele tinha o hábito de fumar, ele fumava muito. E aí ele tinha o hábito de comprar esses charutos paralelos, né? Esses cubanos aí, enfim, tem vários. O cara tá no navio, ele desce, vê uns caras na praia. O cara vai fazer no navio e fala, nossa, que puta negócio. Eu falo, nossa, menino. É coliba. Como é que 60 corriba? É amarrado assim, né? meu? $25. Eu falei, Igual porra, pau meu irmão, Brasil, você né? é Vitória, roubado, né? roubaram os caras. meu. E vem, a anilha tá guardada aqui, senhor. Você compra depois em Não, casa. comprou a parte, uma sacola. Falou, se perder essa tem laninha, você roio, tem tem coíba, tem... E aí esse cliente específico, ele teve um índice alto de mercúrio no sangue. Ô, louco. Quando ele foi no médico fazer um exame de check-up de rotina, Caramba. o médico observou e falou, cara, o que é isso aqui? Ah, você tá com índice alto. E aí ele entendeu que era do charuto falso que ele tava fumando. Caramba. Então, o grande problema do charuto, isso, que eu hein? falo bem claro, é você usar... Não é você não ter o prazer Tipo do assim, do fundo do original. meu coração, nem sei se eu posso falar isso, mas assim, Pode sim, pode se falar. você usar uma roupa da Prada falsa, se você usar uma roupa de uma marca falsa, se fazer isso, Prazer zero. você Não vai te não trazer tem problema de malefício saúde. da sua vida de saúde, isso. Você tomar um uísque falso, um vinho falso, um Você charuto tá falso, ingerindo, né, mano? Você tá se você tá envenenando. literalmente ingerindo isso. Então, assim, pra mim, esse é o problema. Tá se envenenando. Então, né? a gente tem outras opções, você tem várias frentes. Às vezes é muito melhor você fumar um charuto mais barato, frente, se você não tiver condição. E aí entra aquela coisa assim, você não compraria uma Ferrari de 50 mil reais na garagem de alguém te oferecendo. É o que eu falo de Ninguém assim, cai nessa, é, porque todo mundo exato. sabe que custa X milhões. Por que você cai isso no vinho? Então, isso que eu ou no entendo. charuto? Exato. Ah, mas eu paguei só 30 reais no charuto no Coíba que custa 3 mil reais na cara. Não faz menor Mas sentido. é Eu questão- comprei de um cubano, você vai, caralho, mas todo mundo comprou os Mas cubanos, é aquela questão porra, de não eu tem- sou esperto. A gente participa de vários grupos, né? Confrarias. E sempre tem meia dúzia. Pessoal, conseguir 4 caixas, 5 caixas de tal bebida, ó, veio de tal. O cara tem orgulho em falar que ele conseguiu algum esquema, algum contrabando, até uma falsificação. Acho que é bem cultural. Então, assim, essa herança maldita. Não nossa. tem como você Mas posso discutir dizer além sobre. que eu acho, até vou colocar uma lenha na fogueira. É a fake news. Hoje as pessoas leem qualquer matéria e falam assim, não, você viu que aconteceu isso? Cara, Ela só vê o título e a ela, foto. ela não pesquisou, Ela ela não não lê, foi né? atrás se foi Não vê se é verdadeiro. verdade. Então, pra mim, é a mesma coisa que acontece. Por isso eu disse que não é cultural. Perfeito.
O cara bate a notícia assim, sei lá quem, você fala, puta, e você mesmo replica a notícia, cara. Então, é um pouco desse trabalho. As pessoas se aproximam dessas informações como se aproximasse da Bíblia, né? O que tá ali é verdade. Não, Já que tá verdade escrito, absoluta. já que tá escrito, Ele é verdade. saiu no UOL, é verdade absoluta. O cara sai na rua lá. Matando aquela... É isso. Não, não, é complicado. Mas, infelizmente, faz parte do nosso negócio. Vamos pegar um pouquinho do que o Luizinho queria. Charutos brasileiros, como é que você vê o nosso terroir? Primeiro, o charuto tem terroir, como tem o vinho? Tem, charuto... É engraçado que assim, é bem semelhante com o vinho nessa parte. Semelhante. Nesses processos é muito semelhante nas características. Então, assim... E aí vocês até podem... Eu gosto de vinho, mas eu também não entendo tanto de vinho. Mas assim, você tem a terra, né, que é o terroir, né? Vamos dizer assim, que é a nossa que A mãe, que é a mãe. deixar um pouco mais claro para quem não conhece, mas é o terroir, que é um pouco do que tem, né, no ar, enfim, em terra. É isso aí. O vinho está plantado aqui, a uva, e ele é diferente desse vinho que está plantado do lado. Perfeito. Porque o terroir muda. Então o charuto é igualzinho. Então vamos lá. O que eu brinquei. O terroir de Cuba é o melhor. É um dos melhores do mundo mesmo. Tá. Porque no charuto você precisa estar próximo à linha do Equador. Então, O paralelo devido ao Umidade, clima, temperatura. devido a tudo. É muito bacana. No Brasil a gente tem na Bahia, ali no Recôncavo Baiano, Cachoeira, São Félix, são regiões muito grandes. Existia uma fábrica que era monstruosa, que era a Suerdic na época. Isso a gente está falando de uns 50, 60 anos atrás. Tá. E hoje os charutos brasileiros são muito bons. Você tem algumas fábricas, então a Daneman é uma das melhores, uma das maiores, você tem a Monte Pascoal, você tem a Dona Flor e Alonso Menendez, a Gem, que é um cara novo que entrou no mercado hoje, A Gem eu comprei, provei alguns. investindo legal. no mercado, está iniciando, está fazendo um bom trabalho aí também. Então, você tem todo esse caminho. Só que o grande problema do charuto é a mesma coisa que acontece com todos os produtos brasileiros. A folha do charuto brasileiro é uma das mais caras do mundo e uma das melhores. Então, o tabaco, ele é muito valorizado. Mas por quê? Existe algum motivo? Clima. Não só por de Terroir, terroir, de terroir. semente ou de... Na verdade, pelo terroir Tá. e por todo esse processo, e aí a semente também entra nisso, mas ela é muito valorizada. Porque ela tem umas características que só o nosso solo tem. Só que quando você entra no produto acabado, que é o charuto, então tabaco é uma coisa, charuto é outra. Tá. O Você charuto, falasse um pouquinho desse o charuto, ele não é valorizado. E aí entra naquela linha que você falou assim, por que não é valorizado? Ah, porque é brasileiro. Então, um vinho brasileiro, você tem vinhos espetaculares hoje. Sim. Ah, mas o vinho é brasileiro. Ah, mas isso aqui vem do Brasil. Então, a gente também culturalmente, Essa a gente nunca síndrome do valoriza, a vira-lata gente sempre do valoriza cultural, um pouco dos estrangeiros e E não ele é a valoriza o nosso. consequência de querer ser um malandro, porque você não constrói uma sociedade, você constrói individualmente vantagens. E aí, só que também tem aquela- um orgulho de falar, puta, eu tomo meu vinho, eu tomo o charuto aqui, eu fumo. Mas você quer um exemplo? Eu sou um cara desse, Qualquer eu país que fui você... corrigido por um grande amigo charuteiro que me reintroduziu aos charutos brasileiros. Eu estava com ele lá fora, ele trabalha em relações exteriores, e ele dificilmente vinha para o Brasil, ele falava, ó, não é só pela minha atividade, mas eu tenho um grande apreço. E eu realmente peguei os Drakes, peguei alguns outros charutos que ele me indicou, e assim, eu confesso, fazia muitos anos que eu não fumava um charuto brasileiro, eu tinha fumado Dona Flor, quando os holandeses vieram, 18 anos, 20 anos atrás. São charutos bons. São charutos bons, não dá pra falar que é ruim. Mas até fazendo um parênteses rapidinho, Dona Flor, ele fez sucesso no Brasil também pelo mesmo motivo desse boom americano dos artistas, quando o Jô Soares falou que era o charuto dele predileto? Cara, uma boa pergunta. Até voltando Nossa, até um pouquinho cara, para trás. Você bateu num ponto, né? Me assusta o Colavinho às vezes. Não, mas é muito O legal. João foi um entusiasta do charuto pra caramba. Ele que era um falou, o grande Jô tinha o charuto fumador. Na prática, assim, e aí só para completar o que a gente estava falando, assim como cacau, café, todos os produtos vão para Algodão. fora Os bons, né? e a Sim. gente Fica com... importa ele acabado. Perfeito. Os melhores chocolates são suíços. Ué, O cacau É é o cacau daqui. aqui. Perfeito. então o café, A gente nosso não tem café a é daqui. indústria, a gente Exato. tem a agricultura, mas não temos a indústria. Eles nem vendem no mercado nacional. Melhor suco de laranja. Vai pra fora. Então o que acontece? Por exemplo, na prática, a Daneman, hoje é uma empresa, não é mais brasileira, mas ela fica na Bahia, ali em Cachoeira. É uma das melhores fábricas que eu já visitei. Inclusive, eu já tive a oportunidade de visitar quase todas as fábricas de marcas grandes, né?
porque tem muitas outras pequenas marcas, produtores. E aí a Dama não deixa nada a desejar, pelo contrário, ela é uma das melhores. Ela tem um tratamento da água por osmose reversa, com máquinas que custam fortunas, milhões e milhões, para tirar a água do rio, tirar todas as substâncias, deixar a água 100% cristalina e colocar todas as substâncias que ele necessita para fazer. Caramba. Então, o que eu acho muito, que para mim, assim, é um pouco daquele ovo ou a galinha. Por que não acontece isso no Brasil? Porque a gente também não tem investimento forte. Assim, você pega um agrônomo lá fora, ele ganha em dólar. É um cara que é raro nesse mercado ali, assim, forte. Para valorizar. Segmentado no nosso mercado. Então é um cara forte, Master Blender, assim, é um cara muito valorizado lá fora, ganha em dólar. Pra você contratar um cara desse, talvez, Em ter dólar, muito em pagar aqui no dólar, Brasil. talvez essa conta não fecha. Uhum. Então, assim, vamos investir primeiro para fazer isso acontecer ou vamos aguardar o mercado crescer para a gente investir? E aí fica nessas meio círculo, termo né? que ninguém faz. Ah, André, você está falando que não existe agrônomo bom? Claro que existe no Brasil. Não estou falando isso, estou falando o contrário. Claro. Eu estou falando que, assim, tecnicamente, os caras fazem lá fora muito mais anos. Assim. Então, talvez a gente tenha... É o que a gente falou do Esse futebol, gap, brincadeira à exatamente. parte. Te aprender, né? Ah, por que que... E aí, pra mim, até... Eu gosto muito de futebol, mas assim... Por que que o brasileiro perdeu? Porque a gente perdeu a nossa essência, cara. O que que era bom no Brasil? Vai, cara, joga um monte de moleque na rua, joga futebol. É isso aí. Para de passar pro lado, joga bola, vai. Vai pra cima. Dribla o cara, faz o que quiser. Então, o Vini Júnior lá, que fez essa semana e provavelmente vai até ganhar a bola de ouro, é muito essa linha, cara. Faz. Essa é a nossa essência. Aí, quando querem tirar a nossa essência, você vira um cara lá. Então, Tem uma se questão o cara tiver cultural, físico, né? se o cara tiver altura, É. esse cara vai jogar mais que você. Então, eu acho que é um pouco disso. Assim, a gente não tem... Sabe, faz o nosso. Enfim, eu acho Mas que acho é que é muita muito... cultura, né? O Brasil, nós brasileiros, né? Infelizmente, você perde um pouco essa cultura. A gente, quando vai viajar para algum outro país, o primeiro lugar que a gente vai, uma cidade fora, é o centro histórico. Você quer conhecer aquela praça principal, aquela... No Brasil, você não tem Eu isso. vejo duas coisas diferentes. Eu Não, vejo mas quando você vai numa colônia de exploração, tem o centro histórico. É a mesma coisa. E quando você vai numa colônia de povoamento. Os Estados Unidos levou peregrinos, igreja, escola, criar animal. Foram lá os caras constituíram e viraram os Estados Unidos da América. Tão recente quanto o Brasil. E, ao mesmo tempo, o Brasil estava sendo descoberto e colonizado. Só que aqui, meu irmão, a coroa portuguesa só veio pra cá pra fugir de Napoleão. Porque Brasil pros caras era Não, tipo, aqui aonde era eu uma- levo esse preso aqui? Leva pro Brasil. Onde que eu levo esse aqui puta era uma louco? Lá cadeia pro a céu Brasil, aberto, exato. Não presta Onde lá, que eu levo joga esses pra caras cá. que dão problema aos seus pares sociais? Coloniza Pro lá, Brasil. é isso aí. E aí isso não te sei, deixa eu acho que não, uma herança cara. do ranço. Eu vejo, assim, eu curto muito, principalmente a época, nosso... Você nasceu em 1800. isso, 1759. Dom 1802. Fica a dica. Fica a Quando dica. o avô do Charles Darwin Morreu. jogava bocha, Napoleão se afirmou no como... clube, como É. cônsul cônsul geral da da França. Como sou geral da Muito bem, vocês aprenderam, hein? Eu tinha 12 anos, né? orgulho. Caramba. Eu fiz a conta, ele tava com 13 anos. Eu não queria falar nada, mas eu fiquei por um ano, então... É verdade. Não, é você verdade. chegou mais perto, eu fiquei por 20. Ixi, eu errei os 90. É porque eu olhei pro lado e vi que ele colocou 1802, eu coloquei 1803. Mas, cara, você pega Brasil, pelo pouco que eu estudei, época de Dom João II, cara, nós éramos uma potência, cara. Nossa, Monarquia, a gente né? sempre foi uma potência. Mas os caras resolveram instituir aqui Não, o nós quinto somos dos uma inferno, tirar o ouro, tirar o pau Obrigado. brasileiro. Não, mas, ó, você é na eu Europa, posso fazer a velho. pergunta pro Porra, Olavo? gente. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês que são entendedores de vinho. Ele, né? Eu só tomo. Bebedeiro, né? Não, mas por isso que ele falou assim, a gente tá falando dos charutos brasileiros, vinhos brasileiros, são bons. Mas eu acho que entra naquela linha que a gente tava até conversando um pouco antes. Então por que a gente não toma um bom vinho brasileiro? Por que não tem vinho vertical brasileiro? Por que não tem safra brasileira? Existe. Existe. Mas ele tem um teto de... Ou ele consegue chegar no mesmo nível técnico? Tem um Faz sentido o que eu tô falando? Não? Faz sentido. O nível técnico se consegue chegar, isso leva um tempo, mas se Deus não colocou o dedinho ali e falou, é aqui que vai ser, não vai ser. Aqui, não... Então não será. Nunca mais o Brasil faz grandes vinhos, tem um potencial maravilhoso. O que eu sinto falta no Brasil? Primeiro é a cultura do vinho. O vinho, para mim, tem duas vertentes. Ou é o vinho alimento, que não existe aqui. Ou seja, o que é o vinho alimento? Não estou preocupado com o terroir. Estou preocupado com terra. Essa terra se faz boas uvas. Não estou procurando expressão de terroir. Estou procurando
Uma uva, Qualidade. uma uva Qualidade, saudável. Tá Uma... muito quente, não tá? Putz, vai devagar, cuidado, desculpa. Eu falei, eu fiquei aqui, eu falei, nossa, a câmera tá me pegando agora, eu não posso gritar. O André fala, Obrigado por não avisar. Viu? Amigo, sabe por que ele fez isso, né? Não, Porque talvez você... esperou. Eu com vontade também. Tô É, chorando. né? eu sou Não, vingativo. Sabe por quê? É porque o André falou, Olavo, eu concordo com você 100% uma Não, eu vez, tô falou puto pro já. Zinho uma vez, ele não falou com você Eu já nenhuma tô- vez. tô Aí bravo, você quis tô pegar chateado, ele, tá, tô tá, chateado. tá. Amanhã tem uma reunião nossa, de Agora ele segunda-feira. concorda 100%. Eu acho que tá Isso. quente, velho. Eu concordo com Aí você eu tô- 100%. Ariano é vingativo, velho, não tem jeito. Mas... Vai ter troco. Não, queimou meu sol da boca. Não, Obrigado por ter avisado. Você ia tomar um conhaque hoje? Não vai mais. Não, vou pra cicatrizar, né? Não cicatriza. Nossa, engoli água pelo canudo errado. Ai, ai. Mas eu sinto falta aqui do Brasil do vinho alimento. O que seria isso? O cara do boteco aqui da esquina pega umas uvas no interior aqui de São Paulo, pisoteia ali no fundo, fermenta ali naturalmente, e eu vou com um galão de 3 litros e encho por R$20. E vou tomar num copinho americano junto com meu arroz e feijão. Né? Isso não existe, isso é o alimento cultural. No Brasil a gente só tem o vinho filosofal. E o que acontece? Existe um mercado do vinho brasileiro que, por exemplo, eu não consigo, queria, mas não consigo trabalhar com vinhos brasileiros. Primeiro porque não existe uma linha de comércio plausível. É, mas é que você também tá nichado nesse alto padrão e um vinho diferenciado. Não é nem pelo alto padrão. Então, assim, eu quero comprar teu vinho. Tá, mas quanto custa? Custa R$80. Perfeito. Qual que é o preço de mercado dele? Não tem, mas tem uma base. Se eu comprar 80, eu boto ali 30%, vou vender a quanto? Papapá. Tá bom. Então vou vender a R$100. Tá bom. E quanto você vende no teu site? A 80. Mas daí você nem mata, né? Não tem mercado, não tem espaço. Não, mas como é que você fala? Não, mas aí, então assim, não existe essa uniformidade em vinhos que eu julgo de qualidade que eu gostaria de ter aqui. Eu não consigo ter esse tipo de negócio. E os produtores brasileiros, muitos não conseguem precificar o vinho. Então, como ele precifica? Né? O Didu já até falou isso muitas vezes. Ele toma um vinho e fala, pô, mas esse meu vinho aqui é melhor que esse aqui, que custa 300. Então, eu vou vender o meu a 400. Nossa, que conta. Essa é a precificação. É bem assim mesmo? Então, assim, Qual o custo para espremer? não tem como ir para frente enquanto isso. Mas Assim, também tem um e outro são ponto, pessoas né? que se juntam para aumentar a carga tributária do vinho importado, para fazer todo esse Movimento, complô, esse movimento movimento, né? contra o vinho em geral. Então, assim, o vinho fica mais caro. Assim, então, é tudo na contramão. Então, é uma coisa muito complicada no Brasil. o vinho. Entra naquela linha que é exatamente o que você falou. Também, ao invés de todo mundo olhar para interno e tentar fazer o melhor, fica olhando para Não, busca fora. fora. Exato. busca E aí fora. quer prejudicar alguém para tentar fazer um dele Exato, melhor. Exato. E o charuto, tipo assim, brasileiro, até que você falou, Luizinho, na verdade, são charutos muito bons. Só que é a mesma coisa, assim, tecnicamente, ele chega num teto que você fala, opa, Tá, não vai para ali. você tem charutos, por exemplo, você não consegue comparar um charuto brasileiro com um charuto Gran Reserva de Cuba, ou com o Davidoff edição limitada, ou com Arthur Fuente, Opus X. Neste nível técnico, você já não tem. Mas isso que você falou, são 1% que vai perceber, frente... É o cara que gosta. É o Mas cara outro que... padrão nichado, né? Até tem uma história 1%. boa aqui que a gente tomou ontem, né? O conhaque, espetacular, inclusive. Mas tem uma história que é engraçada aqui, comentar. A gente começou a crescer a empresa, a gente quis virar importador, enfim. E aí tem uma das marcas que é a marca mais conhecida, como se fosse os Rolls Royces do charuto, que chama Davidoff. Hoje é uma marca global. Bravo. É legal esse paralelo. Eu sou o Rolls Royce, do é, charuto. Como se fosse o Rolls Royce do né? charuto. Não, exatamente. Ele é clássico. Ele é um charuto que é engraçadíssimo. Assim, tanto depois a história do Zino Davidoff, que é o dono da marca. Ele é ucraniano, ele veio... O pai dele tinha uma tabacaria na Suíça, em Genebra. É uma família judia, não era? Ele tinha fugido para a Suíça. E aí ele vem estudar charuto no Brasil. Estuda na Argentina. Mentira, não sabia E disso. depois não. ele vai pra Cuba. Ozino mesmo? O Zino Davidoff. Caramba. E aí ele estuda todo o charuto de frente. Para nós, era, em outros lugares, o cara nem fuma. E aí quando ele chega em Cuba, né, que ele começa a ficar, ele faz tudo isso. Resumindo a história, claro, mas... Lógico. Ele chega, e aí o Fidel chega pra ele e fala, cara, a gente precisa
levar a cultura do charuto cubano para a Europa. A gente não tem isso aqui, eu queria exportar isso para a Europa e tal. E aí o cara fala, então tá bom, então vamos fazer uma parceria aqui. E aí fazem uma parceria. Nesta parceria, o Zino fica com uma fábrica em Cuba, que hoje é a Laguito, que é a fábrica da Coíba. Então, antigamente era a fábrica da Davidoff. E ele faz diversos blends pro charuto cubano, tem várias coisas aqui no meio, enfim. E aí ele leva a cultura do charuto. E aí ele era muito amigo dos donos dos chateaus. Chateau de Quem, Chateau Margaux, Chateaubriand, Dom Perignon, desses chateaus. E aí ele chega para esses amigos e fala, cara, não posso fazer um charuto Davidoff com seu nome? E aí ele cria uma linha de charuto com todos esses charutos. Então a Europa, antigamente, quando sentava, né, alto escalão, a realeza, a frente, jantava e harmonizava após os jantares com charutos. Sala de fundo. Então você tomava um belo vinho, né, um belo vinho, Um conhaque. e harmonizava com esse charuto Davidoff. E aí começou a levar a cultura do charuto Davidoff para a Europa. E aí começa a dar muito certo a parceria entre eles, começa a fluir. E aí o negócio começa a crescer bastante. E aí o Zino começa lá atrás e fala assim, cara, a qualidade do charuto cubano tá caindo, tá acontecendo isso. Aí ele já falando... Aí eu não sei, Ele né? parou no tempo, né? Também não tinha maquinário pra trazer, não tem, você chega a uma limitação. Eles são bons na medicina, que é abrir o cadáver lá... Aí eu não sei exatamente... Pega o açougueiro, divide no meio e testa lá. Não tem no livro isso, mas assim, com certeza deve ter sido uma... Claro. Uma discordância, vamos chamar assim. E o Zino taca 180 mil charutos fogo em praça pública. Que isso? Alegando que má condições de uso, que tá de negócio, taca embora e vai embora de Cuba. Caramba. Quando ele vai... mesmo. já não sei como é que vai ser. Aí quando ele vai embora de Cuba, ele precisa encontrar outro fabricante. E aí ele começa a entender e ele vai para a República Dominicana e ele se associa com o Hank Kellner, que é da Tabadon. O Hank Kellner produzia o Griffin, produzia alguns outros charutos. E aí o Zino começa a comprar, fazer o teste, começa a ser bem aceito na loja dele, nas unidades. E aí eles fazem uma triangulação com a Oettinger, que é um dos maiores grupos de distribuição. Então, eles fazem essa empresa que hoje que é a Oettinger Davidoff, que é a empresa hoje. Então, eles se associam o fabricante, o varejista e o distribuidor. Fez a linha toda. Se unem e aí cresce bastante no charuto no negócio. E aí o Hank Kellner, o Zino acabou falecendo, o Hank Kellner é vivo e lidera a Davidoff. Ele acabou saindo agora, mas ele sempre, durante 20 anos, ele ficou na fábrica. Saiu agora quando? Recente, acho que faz uns 3 anos. Tá. Isso. Começo da pandemia. Por ali, assim, 2020, 2021. Tá. E aí ele sai da Davidoff, ficou 20 anos, e aí eu fui pra Davidoff conhecer o presidente dos Estados Unidos, conhecer o diretor, enfim, fomos lá conhecer. Experiência. Sentei lá, uma experiência, exato. Conhecendo... Tabacaria Davidoff. Não tem outro charuto que você não seja Davidoff. Conhecendo a fábrica, fiz todo o processo, né, com todo mundo. Inclusive até o diretor da América Latina estava sendo contratado naquele dia, que a gente conheceu, que hoje a gente tem uma boa parceria e relação. E aí começamos a conhecer a fábrica, aí você passa por todo um processo, porque o charuto, assim como o vinho, ele tem um processo. Então você planta, dentro da agricultura ele tem 90 dias para crescer, o pé cresce geralmente entre 2,10 metros. Caramba. Aí você tem a planta de baixo, que é uma planta que fica mais próxima ao solo, que tem uma substância característica mais diferenciada, que chama volado. Você tem a planta do meio, que chama seco. Então é uma planta que ela fica intermediária, e em cima da planta tem a planta que chama ligeiro. Ligeiro é a planta que tem mais raios solares e chuvas, então ela está mais exposta. E aí ela tem uma característica de fortaleza. Porque ela fica mais forte na prática para aguentar tudo isso. Para aguentar as intempéries, porque ela tá E por último, existe uma que chama médio tempo, que ela é rara, que ela só dá em algumas pés específicos, que é onde que tem aquela folha que o pessoal fala que é do Coíba Beik, que é um charuto totalmente diferente, por exemplo. E aí você tem todo esse processo. E aí você, depois disso, você passa por um processo que eu chamo que é um processo técnico que chama cura, mas é para o pessoal entender como se fosse um varal de roupa. Então, dentro de uma secagem da fazenda, ele passa a folha, quando colhe, da parte verde, vai para a parte marrom. Eles colocam todas essas folhas nessa parte de cura. Depois de ficar marrom, ela vai para a fábrica. E aí tem aquela história das coxas das cubanas, né? Que o pessoal gosta de brincar. Sim. E aí na fábrica, dentro, eles separam as tonalidades e os tipos de folha para serem enrolados. Colhe tudo junto, mas depois você vai separar. O que mais que engraçado é de assim, são baixo. 60 tipos de marrom. Caramba. Então, tonalidade marrom tem 60 tipos de marrom.
E aí tem também assim, quando passa nesse processo, geralmente nas fábricas de qualidade, ou as fábricas boas, só trabalham mulheres. Por quê? Porque o homem tem daltonismo. Então a gente vê espectros a menos de cor. menos. Não Por sabia. isso que a mulher fala, essa cor não sei o que. Eles falam, não, é azul. Ela Não, fala, é azul. esse é não sei o que lá. Você fala, não, é azul. Ela fala, não, você não tá vendo. Olha que Pô, coisa. Tá bom. Legal. Então geralmente exatamente, não vem sempre nome mulher, pra separar O isso. Sullivan consegue ver esse tipo de... Sullivan, tem ele uma tem o óculos sensibilidade, feminino, ele tem né? o óculos Consegue, feminino. tem, grau tem. feminino. Visão raio-x. Tem, falar tem, dele. bem menino. Ficando tudo cinza. Opa, obrigado. E aí você passa pelo processo de Que cura, maravilha. depois disso ele vai para o Obrigado, processo de fermentação, que é um processo que demora de 6 meses a 2 anos, dependendo da Mas qualidade existe do algum charuto. agente colocado para que haja essa fermentação ou é natural? Não, ela é natural. Ele passa, eles chamam de pilones. Então, são pilones. A Daneman faz de quase 3 metros de altura, mas é a única fábrica que eu vi que é tão grande. Mas as outras geralmente é 1,5 metro. Eles põem folha de tabaco natural, água vaporizada, e aí, devido ao peso com tudo isso, ele chega próximo a 50 graus Celsius no interior da pilha. E aí eles fazem manualmente a troca. Então a pilha que está em cima vai para Eles baixo vão trocando, vão fazendo e eles essa- vão alterando durante 2 anos essas fábricas de qualidade. Caramba. Depois disso, eles vão para a mão do... Aqui, momento, é sério, Tom? Puta merda. Depois disso, eles vão para a praça da Bem que tá galeria, quentinho da La pra Galera, você. que é a galeria que o pessoal vai enrolar o charuto. Eles enrolam o charuto, então, como se fosse a forminha de gelo. Existe uma forma dos charutos robustos, americanos, tipo assim, robustos, touro, todos os tipos de bitola. E aí eles fazem uma prensa, então de um lado e de outro, e depois disso eles passam o processo. Enfim, é um processo Entendi. totalmente manual. E aí, depois disso, também tem o envelhecimento, que chama anerramento, né? Que é um processo do charuto já pronto para envelhecer. Ou as Isso ele já folhas. enrolado. São os dois tipos. Ou pode ser pronto, que eles chamam de anerrados, ou o charuto com a folha envelhecendo, que é outro E tipo. o que muda? Da folha pro charuto pronto, envelhecido. Cara, eu não sou tão técnico, mas ele muda bastante as características. Uma coisa, após o produto estar acabado, ele talvez não se envelhece. Envelhece de uma forma diferente Ou de uma uma folha folha- individual. Pô, Conforme incrível, hein? negócio. Então aí eu não sou tão técnico para te explicar sempre, mas é diferenciado. E aí você entra na linha. Aí os charutos cubanos têm a classificação de reserva, gran reserva. Então são charutos X anos envelhecidos, Y anos envelhecidos. E o Deixa eu só Davidão? te fazer uma pergunta. Um charuto é apto, se você pegar um charuto aí de 150 anos, de 200 anos, igual nós pegamos um conhaque, você pode fumar? Então, Olha. voltando aqui Tá, exatamente tá, à história tá, que eu tá, quero. tá. É que eu tô girando aqui, mas assim. E aí eu tava na fábrica da Davidoff, enfim, todo esse processo que eu acabei de falar. Espetacular. E aí o pessoal, não, vamos almoçar aqui. E aí aquele almoço simples, de fábrica, de trabalho, né? O pessoal legal. servindo com Que é o uma- melhor que tem. É, Esse aí é o almoço real. Esse E aí eu é. sentei na mesa e tal. E aí nisso tá o Hank Kellner, que é ele, na época era o presidente e sócio da fábrica. O filho dele, que é o Klaas, que é um cara que desde os 3 anos nasceu na fábrica e Fumava charuto com 3 Esse anos, não com é madeira, igual- tabaco. Esmagava a igual folha. o Jean Charles levou. Não, e tabaco, meu, ele é o embaixador. Era... Ele, na época, era o embaixador da Davidoff Mundial. Aí tava o diretor de marketing, o presidente dos Estados Unidos, 2 grandes agricultores, assim, 2 grandes donos de terras que vendiam tabaco também para eles, que eles também compram de outras regiões. Eu, meu sócio na época, enfim. E aí a gente tava todo mundo sentado na mesa. E aí a gente tá batendo papo, conversando. E aí eu sei de toda essa história que eu falei. Aí eu peguei e falei assim, cheguei pro presidente, né? Falei, presidente, você tem algum charuto da época de Cuba? Putz, que legal. Nossa. E ele, E aí ele falou assim, minutito. só um minuto. Só um minutito. Só um minutito. Só um minutito. E aí ele foi até a sala dele, que era próxima, né? Pegou uma caixa, pôs na mesa. Puf. Era um Davidoff Chateaubriand. Putz, o Brion ainda. É. Uma predileta. Tudo que eu gosto Pra vocês é conectado entenderem- sem saber. É, né, sem Eu saber. champanhe com conhaque, falei, mas que cara, eu amo os dois. Mas ontem eu falei, agora acho que eu discutei. O anel- Pra vocês champanhe. entenderem bem, Caramba, meu. em leilão, $100 mil a caixa vendida hoje. É um charuto de alguns anos envelhecidos. E aí, você falou assim, eu fiz a mesma reação com o Thiago. Eu falei, puta que pariu, caralho, que isso? Tipo, na minha cabeça, né? Tipo, $100 mil a caixa, puta, o charuto desse custa Fez $10 mil. conta, né, meu? Já- $10 mil. Nossa, será que... Essa conta vai chegar pra mim?
Ele trouxe pra eu ver, ele trouxe pra eu olhar, ele trouxe pra que é pra fumar. fazer? Eu trouxe o Apex, vai cobrar, tem boleto, onde tá? Vai chegar no Brasil, Cadê o invoice? Cadê o invoice? Chega a $30 mil no Brasil essa fatura. O André que tava do meu lado olhou e falou assim, cara, o que a gente vai fazer e tal? Alguém E aí vai puxar nisso, a fila. ele falou assim, é pra fumar? Daí ele falou, claro, eu trouxe pra vocês experimentarem. Nossa. E aí o André pegou o charuto, que também chama André, sentei, coloquei aqui do lado, começou a sentar. Vou vender. Vou guardar. Não, você pegar um E boi aqui. aí foi exatamente, não, mas foi exatamente o que eu pensei, inclusive a gente pensou a gente que é chato no bom sentido assim. Cara, eu virei técnico, eu gosto de charuto, eu gosto de sentar na minha sala, apagar a luz. Tô exagerando assim, apagar a luz, ficar mas sozinho. Baixa. Você Né? quer sem cultivar aquele estresse seu do dia a momento, dia, exato. Com jazz. acender o charuto, entender o negócio, de onde que ele calma. vem, da folha do Himalaia, tudo aquilo lá que a Filosofar, gente. né? Exato. Que a gente que gosta disso, você vai me Vocês entender que bem. têm mais de 60 anos, vocês gostam dessas coisas. Não, né? vocês vão me entender bem. Não, mas é a mesma coisa do. Quando você vê um O tecido requinte não tem diferente. idade, Thiago. Você vai aprender isso uma hora. Eu sou jovem, né? Quando Sou você Se jovem, chegar ó. um quarto do conhaque que você bebeu ontem, você vai perceber que a vida é outra. Aí eu olhei e falei assim, puta, eu vou chegar em São Paulo fazer isso. Aí deu aquele start, eu falei assim, puta, cara. Não, o cara tá aqui, Fumar vou qual fumar é aqui a com ele. chance? Vou fumar aqui. Qual é a chance de eu estar de respeito novo com esse quase. cara? Esse É. cara É quase um respeito, não. Fumar com o cara. Cara, É, ele trouxe mas uma Imagina coisa. se você levasse embora pro Brasil. É que nem o Slovakia. Você não botou, não, dá licença, vou levar embora. Não. Aí eu peguei e agora. falei, vamos acender, né? Vou isso aí. fumar. Aí comecei a acender, comecei a fumar. Ah, puta experiência. E aí que nem eu vim, vinho assim, você até precisa. Não dá pra você acender, fumar e falar, Sim, tem é. isso. Aham. Você tem que entender um pouquinho melhor. Eu até brinco em off assim, pra mim tem que fumar uma caixa do cheiro pra você realmente avaliar. Ah, legal. Porque às vezes você tá num dia ruim, você tá no Acho que negócio. devia ser Paladar, uma coisa, é que nem o tem vinho, tomar né? caixa, Tem que tomar tomar caixa, é isso aí. De- de- Começa de- doce, de- A minha caixa tá Começa a separada, vender depois essa obrigado. caixa, Tá separado, mano. deixa comigo. Só que eu Tá, acho que tá, eu tá. tô indeciso ainda. É, eu também tô indeciso do 1802. Aí, enfim, Vamos tomar caixa dele. aí o mais legal da história é assim, enfim, puta charuto envelhecido, $100 mil a caixa. Eu, uma puta expectativa, acendi o charuto, fumei e falei, nossa, que porcaria. Mentira. Cara, que bosta de charuto, horroroso, desequilibrado, negócio horrível. Caramba. No primeiro momento ou depois de terminar todo ele? Não, Primeiro terço dele. na terceira puxada você já percebia. Tá. Já tava desequilibrado, tudo ruim. É como se fosse, acho que vinagrou, né? Que chamam. Isso, é. Tá. Vinho vinagrou, assim, Passou o do tempo. charuto ele estragou. E o charuto não tem isso de, entre aspas, como tem um vinho de respirar. Não que o charuto vai respirar, mas depois de um tempo ele vai melhorando, talvez. Os cubanos, bastante. Ele Tá. é melhor. Então, assim, tem um grande amigo que é um dos melhores especialistas de charuto, que é o Walter Sais. Ele guarda o charuto quando ele compra e ele todo ano vai fumando um charuto. Pra perceber a diferença. Então, o charuto Tá. cubano é muito comum isso. Ah, legal. Quando você vai na escola da Dominicana, eles falam o inverso. Eu sou uma empresa séria, eu faço isso pra você e quando tá na loja você pode comprar e fumar. Passou no Porque não cano, tá né? correndo risco desse. Então Passou é aquela que sim, escolas diferentes. diferentes. Perfeito. Não existe o certo e o errado, são Os escolas dois diferentes. funcionam. Se você perguntar pro brasileiro quem é melhor do mundo no futebol, perguntar pro argentino quem vai achar. Então, Messi, Tá. Messi O Maradona ou Pelé. ou Pelé. Então, Tá. é muito essa linha. E aí tá uma porcaria. Aí o cara, óbvio que o dono da empresa, né, chegou lá, o Hank. E aí, o que vocês acharam? Você fala, puta que putz, pariu, o que eu vou falar agora Se pro você cara? honesto, você é educado. Você escrachado é uma aqui, pergunta ó. foda na hora, porque tecnicamente eu ia ser honesto. Eu falei, uma bosta. Não, então, aí, só que é Puta, negócio, não eu tem tenho negócio com os caras, enfim, né? Aí eu peguei e ele é super simpático, começou a Aquele seu cantar. novo é muito melhor. Começou a cantar uma música Você brasileira. aprendeu, Ele conhecia o Félix da Menendez, a Menino, que é da Dona Flor, enfim. E aí a gente falou assim, sério, falou, puta, Hank, eu não sou tão técnico, não sou profissional na área, eu gosto muito, né, fumo bastante, mas pra mim ele não tá equilibrado. Eu tô sentindo esse negócio. Aí a resposta dele foi sensacional. Larga essa bosta aí, tá horroroso esse negócio aí. Tipo, deixa eu te dar uma coisa boa. Olha só. Aí ele foi lá e trouxe um Davidoff Amassar, que hoje pra mim é um dos melhores charutos da linha, da Davidoff, que é um charuto que ele mesmo conta que eles demoraram quase 10 anos pra fazer o charuto crescer, porque ele queria uma característica específica. O agrônomo falou que tinha na região de Amassar, ali na Dominicana, só que não plantava charuto. E aí o cara falou, não, eu quero essa região, então vamos lá. Compra a fazenda, planta Comprou a semente. fazenda, Eu plantou, amo quem faz isso. caminhão-pipa durante quase 7 a 8 anos. Caramba, caminhão-pipa. Preparar a terra, investiu até dar certo. E hoje, pra mim, é um dos melhores charutos de linha. Incrível isso. A gente, desde o começo, vem falando uma coisa que na TI eu aprendi. Eu chegava pro cliente e falava, ó, tem processos que se eu tiver que encher esse copo d'água e pegar 10 pessoas, eu vou encher em 1 segundo.
E tem processos que é igual você ter um filho. Se eu tiver 10 grávidas, vai demorar 9 meses cada um, não adianta eu escalar. É um tempo. E esse tempo é o tempo da expertise, do know-how, do que o cara concentra de, Tá na hora, de já, cultura 12h30. e informação. Vamos fechar. Você falando de Davidoff, Delete Hour, como é que surgiu? Foi homenagem ao Churchill mesmo? A Davidoff é a única marca no mundo de charutos, inclusive, eu acho que até de outras marcas, que pode usar o nome da família do Winston Churchill oficialmente. Tá. Eles têm 2 linhas. Tem o Winston Churchill, que é a linha branca, e o Winston Churchill Late Hour. Tá. Então, o Late Hour ele é envelhecido em barril de Jerez, de whisky. É mesmo? É a folha. Folha ou charuto? De 6 meses a folha. E o branco é um pouquinho mais suave. Então, assim, para quem está começando, o branco é uma bela opção. E o Jerez, para mim, eu gosto mais desse charuto complexo, complexo, frente, que é o... É uma bela marca, né? Então, fizeram copo, fizeram Puta, fizeram que tudo, bom, né? É bem legal, bem legal. André, pra gente terminar, me conta como é que você se vê, ou como é que você vê o mercado brasileiro daqui uns 10, 20 anos? O mercado brasileiro como um todo ou meio nichado no nosso negócio? É, o nichado do nosso negócio. Para mim, até segundo estudos que a gente fez e tem entendido o que está acontecendo no mundo, cada vez mais o consumidor ele é exigente. Então, quando você faz algo antigamente bem feito, você tinha sucesso. Hoje não é mais isso. Então, você precisa ter um ciclo total. Então, o que a gente entendeu muito para o futuro é o cliente ele quer estar num ambiente e tentar resolver diversas soluções da vida dele. Então, entender e aglomerar parceiros estratégicos em cada negócio. Então, você tem uma parte de vinho, alfaiataria, charuto, relógio, barbearia, parte de automação, enfim, diversas frentes nesse mercado de luxo. E você fazer a união, que são as comunidades que a gente chama. Então, assim, hoje, assim, ninguém faz nada mais sozinho, bem feito. Hoje, você precisa ter apoio e ajuda, porque com a internet muito massivou. Perfeito. Então, hoje, para mim, assim, a união faz a força. Então, o futuro, para mim, do varejo, do negócio, é experiência e serviço. Então, quanto mais você conseguir entregar frente para o cliente, multicanal, que chama share of wallet, que a gente chama, o mesmo consumidor, ele consome vinho, consome charuto, viagem, roupa, carro. Então, quanto mais você conseguir entregar e encantar esse cliente, você vai ter mais esse sucesso. Uma aposta no lifestyle, uma aposta no nicho. Específico. É que a gente trabalha muito nesse alto padrão, né? Então, se fosse o varejão, acho que talvez possa até ser um pouco diferente. Você cria no nicho exclusivo e depois ele acaba indo para as outras, talvez como um case. Para mim, uma cópia. É uma cópia do que De deu certo. A pessoa democratizar. falou, não fez assim, então eu vou fazer também. Então, o que eu acho muito é marca, assim, tudo. hoje as pessoas Design. procuram a referência. Então, assim, cara, então se você é referência no vinho, se você é referência no negócio, se você é referência nisso, você vai ser o cara que vai se destacar. Porque você quer saber e quer saber. Então, a gente, principalmente, até, assim, a gente recomenda o melhor para o cliente. Não interessa o valor, não interessa o melhor. Então, se você vai fumar um charuto pela primeira vez, eu vou te indicar uns charutos bem suaves, mais em conta, para você voltar. Não adianta te fazer aquela venda. O cara passa a tarde inteira vomitando. Eu lembro meu Então, pai era fumador o de grande charuto, caminho para mim é comunicação, você instruir, você mostrar, você encantar, você entender por que esse tecido é melhor, por que aquele negócio, por que esse vinho custa 5 mil e aquele que vinho custa 1.000, por que você fez isso aqui. Então, eu acho que é esse trabalho do cuidado. Então, para mim, assim, quem cuidar desse cliente vai sempre ter sucesso. Vai ter êxito com ele. Perfeito. André, então, muito obrigado. Sucesso pra você. Puta, mano. A nossa, mais ainda, né? Nossa. Sucesso, você tá sem Obrigado, vinho aí? obrigado. Brinda com... Queimou com- largado. Com água, com água. Tá Copo furado o copo aí. Luizinho queimou largada, Luizinho? Saúde. Saúde. Obrigado, viu? Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Eita. Saúde. Ele tava Saúde, aprendendo né? com o microfone. Gente, obrigado mais uma vez. Não esquece de curtir, se inscrever no canal e até a próxima. Valeu. Saúde. Tchau.